Oi, oi, Boa quem já noite, boa chegou? noite. Boa noite. A maioria das câmerazinhas desligadas, mas tudo bem. Mas se vocês puderem ligar as câmeras, a gente fica feliz de ver, até porque a gente vai falar de um tema sensível, né? E eu gosto de ver como vocês estão, dar uma olhadinha aí na carinha de vocês. Nós temos um tempo bem contadinho, porque então temos crianças aqui, nós dois estamos aqui juntos, né? Mas a gente vai tentar otimizar bastante o tempo para que vocês possam aproveitar o máximo possível, tudo isso que a gente vai trazer aqui. Antes da gente começar, né? O Will vai falar um pouquinho já já. Eu sei que tem muita gente que gosta de astrologia e que já conhece o trabalho dele. Então, vocês estão ansiosas para ouvir tudo que ele tem para dizer, e eu também, eu amo ouvir. Mas só para a gente chegar, quem ainda não, quem está chegando agora rapidão, quem está correndo, senta na cadeira, sente o corpo. Zizi deu um respiro, eu vi. É, a gente chega correndo com a mente, né? E aí, para a gente falar de um tema como trauma, é bom que a gente possa estar com o corpo inteiro presente, tá aqui agora, né? Sair um pouquinho dessa correria e chegar com o corpo aqui. O corpo é uma parte bastante importante do nosso assunto, é, e, e a gente, com curiosidade, né, a gente consegue aprender mais inteiro com tudo que a gente traz, né? Tirando um pouquinho já ideias preconcebidas do que será, o que é trauma, o que mais inteiros para receber isso que a gente está trazendo aqui. Todo mundo está escutando a gente bem direitinho, assim, porque a gente está sem microfone, porque, né, nós dois juntos. Então, se tiver qualquer coisa, você desativou o chat também? Não, o chat está ativado. Escrevam se tiver algum problema técnico. Perguntas, a gente vamos ver se a gente consegue ainda responder alguma no final, mas a gente não vai olhar muito para o chat por enquanto, para a gente ficar aqui inteiros também com vocês, tá bom? Então eu queria só ainda convidar para quem está chegando, para quem já está aqui, eu só coloquei uma musiquinha, quem não conhece, é maravilhosa, do Martins, chama Deixe. E eu acho que ela é um hino ao trauma, assim, ela fala muito do que, como eu trabalho a experiência somática, o quanto que é importante a gente estar em contato com o corpo e sentir para processar aí esses estresses todos que a gente traz, né, desde lá da barriga da nossa mãe, às vezes dos nossos pais, né? Então a gente traz tanta coisa e ainda percebam como está o corpo sentado, achem uma posição confortável, mas ao mesmo tempo presente, né? O ideal mesmo é ficar sentado, né? Para que vocês possam estar inteiros aí na nossa, né? No que a gente vai falar e para aprender melhor. E se o corpo ainda quiser fazer algum movimento, esticar, né? Para de fato a gente estar todo mundo aqui. Então vamos lá. Vou deixar o meu maridono falar agora um pouquinho e aí vamos juntos. Sim. Seguinte, todo mundo aqui sabe em que casa que o Plutão tá no seu mapa natal. Ah, levanta a mãozinha para mim, dizendo joinha, joinha, todo mundo sabe. Beleza, que bom, que bom, que bom. Então, o seguinte, o Plutão, eu lembro quando eu comecei a pesquisar o Plutão, quem levantou a mãozinha não vai dar para a gente responder agora, tá bom? Aí é melhor escrever no chat aí. Se não souber, deixa eu compartilhar o link aqui para vocês, então, para vocês pesquisarem, seguir o passo a passo e descobrirem. Que eu mandei lá no grupo, mandei também lá no Instagram, mas quem ainda não pôde, eu vou colocar aqui no chat. Quem que é esse que tá falando aí? Vou colocar aqui, ó. Aí tá no chat. Ó, já tem um e falando.
É mesmo. Basta clicar nesse link acima para poder seguir o passo a passo e saber em que casa está o seu Plutão. Quando eu estava pesquisando sobre Plutão, intrigado com uma dúvida de existe diferença entre vício e compulsão? Eu achava que não. Acho que toda pessoa que tem uma compulsão, acho que ela está também submetida a um vício. Toda pessoa que tem um vício, ela é compulsiva naquele vício. Então eu saí pesquisando e descobri que o Plutão foi descoberto justamente quando ele invadiu lá a órbita de Netuno ao redor do Sol. Falei, se Netuno significa o vício, Plutão, compulsão, então os dois estão juntinhos. Por que que eu estou falando isso? Eu vou falar agora o básico, deixa eu tirar aqui do YouTube. Eu vou falar o básico porque senão a gente fica 2 horas falando só de Plutão em cada casa. Eu vou falar do básico de Plutão em cada casa e vocês vejam se vocês se identificam com essas tendências, tanto de fugir dessa situação ou de ser obcecada, obcecado por essas experiências associadas à área da vida que o Plutão tá. Então, Ser quem tem atraído, né? isso, absolutamente fascinado, essa é a palavra melhor para Plutão. É uma atração fascinante. Então, quem tem Plutão na casa um, você pode oscilar entre fugir, esse é o lado netuniano ali do Plutão, de qualquer oportunidade para se tornar mais independente, casa um, ou ser completamente obcecada em ter autonomia, em se destacar, em liderar, em ter uma aparência forte. Pode ser aquela pessoa que não dá a mínima para o corpo, uma pessoa que é obcecada em se mostrar ali poderosa, forte e tudo mais. Uma pessoa que não está nem aí para se autoafirmar, acaba sendo muito dependente dos outros, uma pessoa que não quer pedir ajuda para ninguém porque se acha super-homem, super-mulher e eu dou conta de tudo. Se você tem Plutão na casa 2, você pode oscilar entre fugir, a Cris tem, entre fugir de lidar com o dinheiro e até mesmo de trabalhar, casa 2, ou ser completamente obcecada em trabalho e dinheiro. Como a casa 2 também tem a ver com saúde, com o corpo, também pode ser uma pessoa que toda desleixada, né, ou uma pessoa completamente obcecada com saúde. E como tem muito a ver com grana, então também tem isso. No fundo é segurança, né? Então a pessoa pode ter muito medo de perder a segurança e ficar nessa obsessão, né, em ganhar muito dinheiro para se sentir seguro. Se você tem Plutão na casa 3, você pode oscilar entre fugir de qualquer contato social, estudo mais profundo ou oportunidade de compartilhar suas ideias, seus pensamentos, ou seja, não querer se comunicar, não querer lidar com os humanos, ou ser completamente obcecada em estudar, aprender, ter uma vida social ativa, bem como em usar os mais variados meios de se comunicar. Então, assim, pode ser uma pessoa que fala pelos cotovelos, aquela completamente muda então, por conta desses extremos plutonianos. Se você tem Plutão na casa 4, você pode oscilar entre fugir de ter uma família ou de ter a casa própria, ou ser completamente obcecada em ter imóveis, ter família, ter segurança emocional. Então, tem esses dois lados aí. Se você tem Plutão na casa 5, você pode oscilar entre fugir de qualquer oportunidade de se expor, de ter prazer, inclusive sexual, de ter filhos, ou ser completamente obcecada. Em quê? Em criar, em ter filho, em se mostrar, em se expor e em ter prazer. Se você tem Plutão na casa 6, você pode oscilar entre fugir de qualquer trabalho, eu também, eu tenho Plutão na casa 6. Você vê que eu e a Cris, a gente tem Plutão numa casa similar, né? Ela na 2, eu na 6. Então, quem tem Plutão na 6 pode oscilar entre fugir de qualquer trabalho ou atividade física, ou ser completamente obcecada em ser produtiva, em ter saúde, em trabalhar. Então, tem esse ponto. Se você tem Plutão na casa 7, você pode oscilar entre fugir de qualquer relacionamento ou ficar obcecada por alguém, né? Ou ficar dependente emocionalmente, sexualmente, financeiramente com alguém. Pode ser uma pessoa, né, que
quer ficar sozinha a qualquer custo, ou uma pessoa compulsiva de sair de um relacionamento, entra no outro, porque não quer ficar sozinha nem a pau. Se tiver Plutão na casa 8, você pode oscilar entre fugir da intimidade emocional, sexual, ou ser completamente obcecada em sexo, em encontros íntimos, em ter cumplicidade profunda com alguém. Então, aquela pessoa que pode ter muito medo de se envolver mais profundamente com alguém, de lidar com qualquer questão associada a poder, que a casa 8 representa, poder emocional, psíquico, poder financeiro, ou querer fugir disso de qualquer jeito. Plutão na casa 9 pode oscilar entre fugir de viajar, de se vincular a qualquer religião, crença, filosofia, fugir de querer compartilhar os seus conhecimentos, ou ser completamente obcecada em estudar, questionar, refletir, enfim, em ampliar seus horizontes perceptivos e transmitir as suas percepções. Plutão na casa 10 pode oscilar entre fugir de qualquer trabalho, responsabilidade ou oportunidade de se destacar, seja ocupando uma posição de autoridade ou se destacando mesmo no dia a dia, ou pode ser uma pessoa completamente obcecada em ter poder, status, fama e influência. Então, pode ser uma pessoa também que lida muito com conflito com figuras de autoridade, ou foge e acaba sendo humilhada, ou se impõe tiranicamente, exercendo uma autoridade tirana. Se você tem Plutão na casa 1, você pode oscilar entre fugir de qualquer oportunidade de se ligar a um grupo, alguma ideologia, ou de estabelecer amizades. Ou ser uma pessoa completamente obcecada em encontrar sua tribo, ter muitos amigos, sabe, aquele pacto de sangue, igual a gente via naqueles filmes de máfia lá, sabe? Aí o Plutão na 11 pode ser isso, você ficar obcecado em, cara, eu dou minha alma para os meus amigos e eu quero também que eles dêem a alma para mim. E você pode ser obcecado em levantar uma bandeira, defender uma causa e tudo mais. Plutão na casa 12 pode oscilar entre fugir de qualquer introspecção, tema espiritual ou terapia, ou ser uma pessoa completamente obcecada em atingir o nirvana, em conhecer o inconsciente, em ajudar as pessoas. Por que esses extremos de fugir ou de ser obcecada por isso? Aí que a gente chega num detalhe do Plutão. Plutão, ele simboliza o medo de ter e perder, ou o medo de ter e se perder nessa experiência, no que ele representa ali naquela área. E muitas vezes, né, igual eu coloquei aquele post lá de o quanto que nossos pais podiam estar passando por uma humilhação, por um sentimento de perda, de impotência nessa área que você tem Plutão. Mas muitas vezes a gente não lembra, né, nem do que eles passaram, e obviamente que impactou o que a gente é e o que a gente vive, viveu. Mas muitas vezes a gente lembra e já passou por essas experiências que eu citei basicamente aqui. Então aí que é legal você entrar, né, namorado? E aí é curioso porque enquanto ele falava, são os extremos, né? Então, ou você quer, você está obcecado, ou você está fugindo. E o que não é o trauma, além, né? Assim, o trauma tem uma base exatamente nisso, né? Quando a gente tem um trauma, eu vou falar um pouco do que é esse trauma, mas como que é curioso, enquanto ele foi falando, eu fui, gente, é isso mesmo, né? Porque ou você tá evitando todo o tempo, tá em contato com aquilo de novo, ou você tá como se você estivesse revivendo aquela situação em todas as outras situações da sua vida. Ou você está preso, repetindo, ou você está só se esquivando, se isolando, se esquivando do mundo para não ter que viver aquilo de novo, né? E isso é bem uma característica do trauma. Então, o trauma que eu falo aqui, então, às vezes a pessoa fala, "Ah, mas eu não tenho trauma. Quem não tem trauma, levanta a mão. Cri, 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 cri. Tem Não tem jeito, jeito, todos né? temos. Assim, até porque nascer é um pouco traumático, né, gente? Imagina, a gente tá lá quentinho, lá no gostosinho, né? Guardadas devidas proporções, assim, de alguns partos, assim, muito maravilhosos, espetaculares, um em mil, que o bebê nasce empelicado, né? Não tem jeito, é traumático. Então, todos nós vamos passar por pelo menos um trauma durante a vida. E esse trauma não quer dizer que a gente vai ficar traumatizado, né?
O trauma, o que é o trauma para a experiência somática, que é a visão que eu estou trazendo aqui e que tem muito a ver com o sistema nervoso simpático, parasimpático, então tem todo um estudo através disso. O trauma é quando então tem um estresse muito grande no meu sistema e eu não consegui descarregar esse estresse. Por alguma razão, aquilo ficou preso no meu sistema. Eu não consegui completar a curva, digamos assim. E aí, com isso, eu fico com um excesso de carga de energia ali. E aí, ali vai depender da área, né? E vai depender do que é que eu vivi. Então, o trauma é isso. Eu posso muito bem sofrer um trauma. Então, por exemplo, uma queda, às vezes é um trauma, às vezes não é um trauma, para o corpo é um trauma. E naquele mesmo momento eu descarregar. Então, eu não vou ficar traumatizado porque eu caí na infância, porque então naquele mesmo momento eu consegui ter cuidadores que foram lá, me abraçaram, me acolheram e agora se, né, caiu, levanta aí, menino, deixa de frescura, não chora não, né? Então, coisas assim vão deixar com que aquele estresse não tenha para onde sair. Assim, e isso com a criança, né, acontece ainda mais, porque ela ainda está formando a estrutura dela, ela não sabe muito bem como ela vai lidar com aquilo, ela está aprendendo, então ela precisaria de um cuidador ali um pouquinho mais regulado perto dela para que ela pudesse entrar em contato com aquilo. E às vezes isso não é possível, porque os próprios cuidadores também não tiveram essa regulação e não dão conta de acolher essa criança, né? Então, por isso que sim, a maioria dos traumas que a gente tem vieram de lá. E a gente vai reprisando isso de algum jeito ao longo da nossa história, né? Então, esses extremos, eles fazem muito sentido, porque então o meu simpático, eu preciso do meu sistema nervoso simpático para o sistema de defesa. Então, se eu passo por um perigo, então pense, você está caminhando na rua, aí vem um carro, passa pertinho de onde você está, do passeio, e você dá uma buzina assim, né, só para te assustar. E aquilo, o seu sistema nervoso simpático vai entrar em ação, seu coração vai disparar, você vai assustar. Então, né, normal, você não tem controle sobre isso. Autonômico. E aí, assustou, só que aí passou, e você respira, olha em volta, então, tá tudo bem, tô segura, eu tô no passeio, você pode até xingar, dar uma vazão ali para a emoção de raiva que vai vir de ter tomado susto, mas você segue, né? Ali, isso é um trauma e você conseguiu descarregar, não tem. Mas, se você sofre um acidente e aí as pessoas começam a ficar desesperadas do seu lado, e aí você quer falar e ninguém não, fica quieta, cala a boca, você não pode falar, você tá. E aí isso tudo é super estressante, e aí com isso o sistema não consegue descarregar, né? E aí você vai acabar congelando, né? O nosso sistema que congela é o parasimpático. Então, muitas das respostas que a gente não conseguiu completar, ou de luta e fuga, né? Que é do sistema simpático, ou de congelamento mesmo, às vezes não tinha como reagir, você não consegue descarregar aquilo depois, não completa, aquilo fica no seu sistema. Então, e isso vai ditar muitas vezes como a gente vai se relacionar ao longo da vida. Então, o que é legal, né, que a gente está falando aqui, porque então, por exemplo, no meu caso, eu tenho Plutão na 2. E aí, o que que meus pais estavam vivendo na época? O meu pai estava doente e ele era o provedor da casa. E eu estava na barriga da minha mãe ainda. E aí, meu pai muito doente. Então, ali, minha mãe já começou a sentir um abalo de estrutura, né? Afinal de contas, meu Deus, o que será de mim? Ela não trabalhava na época, ela parou de trabalhar né, para poder engravidar, enfim. E ela não, mas mesmo que ela fazia algum trabalho ou outro, o meu pai era o provedor. Então, a questão da segurança ficou muito forte, né? Segurança casa 2. Exatamente. E aí, logo quando eu nasci, vou para, né, a gente morava em Brasília, eu nasci lá, então vou voltar para Belo Horizonte, que a minha família vai me apoiar, enfim. E aí, quando ela chegou, a minha avó, a mãe dela, morreu subitamente. Tava bem, teve um aneurisma, morreu. E perdeu o chão, e meu pai doente. E um ano depois meu pai morreu. Então, assim, foi muitas perdas sucessivas para ela, Então, num curto espaço de tempo.
E isso ruiu toda a segurança que ela Gravidez. tinha. Exatamente. Então, imagine para um bebê. E eu tinha um bebê no meio dessa história. Então, Bebê mais é, dois irmãos, e mais né? dois irmãos mais Cria- velhos, mais duas Duas crianças. Então, crianças. ou seja, a cuidadora estava muito desregulada. Claro, teve rede, teve apoio, teve, mas ainda assim, né? Foram muitas perdas sucessivas. Então, é claro que o meu sistema registra essa questão da segurança, do medo de, né, de ter e perder, Isso. né? Então, à medida que a gente vai, né? A gente vai crescendo e aí a gente vai se deparando com essa dinâmica na vida, seja no relacionamento, mesmo que seja na casa dois, estrutura, segurança, né? A pessoa que te traz segurança, saúde e trabalho, né? Dinheiro. Então tudo isso vai revisitando, porque a carga emocional ali foi muito intensa, Vai né? tocando na ferida, né? São Vai os famosos trazendo. gatilhos que a gente fala, né? Isso. Então, de repente, você conhece alguém e aí você começa a ter mó medão. Não, mas e se essa pessoa, né, morrer, falir, ir embora, me deixar Exatamente. sozinha, se eu ficar dependente e depois perder tudo? Então, esses medos que muitas vezes a gente fica tentando trazer interpretações, entender. Mas o que eu fui aprender depois de um tempo é que se eu não consigo descarregar aquilo que eu vivi lá atrás, então eu não deixo espaço para o meu sistema, eu posso entender o que for e não vai ser o suficiente, né? O que é o descarregar? Descarregar senti lá né, fiquei desamparada, tive medo, não tinha ninguém para cuidar de mim, para atender minhas necessidades. Isso fica como um registro. Então, quando agora eu sou revisitada por essa dinâmica, né, na vida, Medo de perder a segurança. exatamente. E aí, o que que acontece? Aquela sensação vem. Então, eu começo a sentir algo estranho, às vezes eu tenho até sintoma. E aí, se eu for, não, vou estudar sobre isso, vou entender, mas a sensação fica lá, ela não vai embora. Então, o que é descarregar? É eu poder ter um espaço de segurança, então eu preciso me conectar de novo com a segurança. Porque tudo se trata de eu ter segurança para fazer essas descargas, né? Eu tenho a experiência somática, ela é embasada pela teoria polivagal. Então, são três vias. Então, eu tenho a via do simpático, que é esse sistema onde eu vou lutar e fugir, e assim, e ali também pode ficar uma resposta incompleta. Então, se eu quero, sei lá, fugir de um acidente, saio correndo e mesmo assim eu sou pega ali. Ali vai faltar completar uma resposta, e eu preciso fazer isso depois. A outra via, então, é o parasimpático dorsal, que é a via, então, da imobilização. E eu tenho o parasimpático ventral, que é onde eu quero chegar. E ele tem a ver com engajamento social, com estado de segurança. É o que eu quero buscar para poder lidar com as minhas imobilizações, as minhas respostas não completadas, né? Deixa eu dar um exemplo meu aqui do Plutão na 6. Eu tenho Plutão na 6. Eu já falei questão da saúde, eu vou falar de um outro trauma meu, de um outro evento bem que me marcou muito. Plutão na a casa 6 é a casa das tarefas do dia a dia, né? Meu pai era um cara muito rígido. Quando eu pequeno ainda, ele falava para eu fazer algo, ou seja, cada seis, executar uma tarefa ali, ó, filho, faz isso assim. Só tem que ele era muito tirano mesmo. Ele falava de um jeito, eu entrava em pânico, né? Ficava assim, tremendo. Primeiro que eu não entendia direito, né? Aí é meu Saturno na casa 3 que estava lá, não estava entendendo direito o que meu pai tava querendo de mim. E aí eu ficava mais doido ainda, que eu ficava tenso, eu ficava preocupado. Eu falava, cara, vou errar, né? Tenho medo de não fazer direito o que meu pai está falando e ele ficar bravo. Isso é Plutão também, o medo de que o outro, né, exploda. Então, eu fiquei muito tempo ali com medo de fazer qualquer coisa, cara, até mesmo de trabalhar. Outro assunto da casa 6. Por quê? Eu tinha medo de fazer errado e tomar aquela puta bronca que eu tomava do meu pai. Meu pai me destruía. Então, eu tinha medo de trabalhar, tinha medo de produzir, tinha medo de executar uma tarefa, porque qualquer coisa que me pediam que eu tinha que fazer
vinha aquela sensação, aquela, né, aquele medo mesmo, aquela ansiedade, aquele pânico. Fala, putz. Então, assim, esse ponto, essa ferida, fica na gente. A questão é o modo como a gente vai reagir agora que a gente é adulto. Isso, exatamente. Então, essa é a questão. A questão não é, meu pai, né? Isso, Não, já passou, né? Então, isso. qual que é o movimento que ele está sendo convidado? E o que que é isso que ele traz, né? Tem muito mais a ver com o trauma de desenvolvimento, né? De algo que você repetidamente, você sofre repetidamente, não tem um ponto de. É difuso, né? Então, várias vezes ele ouvia isso, e isso é o que é mais comum, que mais eu recebo no consultório, coisas que você escuta com frequência, ou como que os cuidadores te tratam, né? É muito mais frequente do que um trauma de choque ou um trauma médico, alguma coisa mais pontual, né? Que a gente fala que tem um T0. Não tem um ponto inicial do trauma, é difuso, porque está É acontecendo e é recorrente. recorrente, está acontecendo. Qualquer atividade eu ficava assim, por conta de qualquer atividade que ele me pedia, eu ficava com medo. Exato, então isso é o mais desafiante, porque então forma um padrão de defesa, né, do sistema dele, de como ele vai agir diante da vida, né? Porque então ele formou esse, né, sempre uma autoridade, alguma coisinha assim, talvez seja algo que ele pode querer entrar no embate ou vai recuar. Então, ao longo da vida dele, ele vai ser visitado por isso. Então, o que que ele tem que fazer? Agora vai sentir, o corpo dele vai reconhecer aquilo que está acontecendo, vai perceber, ele vai ter que estar em contato com o corpo primeiro, primeira coisa, Ter essa porque, consciência corporal. porque no fundo o que a gente aprende a fazer, e é um aprendizado de sobrevivência, é dissociar. É Né? separar, pegar a Vou para cabeça, deixa Netflix, vou pro aqui cinema, e não pega tem o nada corpo e põe disso. aqui. É, exatamente. Então, assim, a gente não tem corpo, impressionante, assim, como que eu vejo isso no consultório. E aí, o desafio primeiro é isso, aprender que o corpo é um lugar seguro de ficar. Então, e aí a gente tem um espaço para poder, né, sentir agora como eu tô, porque tudo se trata, a lógica do sistema é, eu tô em perigo. Tem perigo aqui. Então, eu tô em alerta. É como se o sistema estivesse em alerta todo o tempo. Deixa eu dar um exemplo agora de Plutão em cada casa disso. Então, quem tem Plutão na casa um, você pode sempre entrar nesse estado de alerta, de medão, quando você tem que buscar iniciativa, quando você tem que tomar decisão, quando você tem que liderar, ou quando você tem que buscar independência. Quando a pessoa, Plutão na casa 2 pode vir esses medões, né? Esse pânico mesmo, falar, cara, preciso contar comigo mesmo, né? Preciso me valorizar, preciso colocar um preço no meu produto, no meu serviço, preciso trabalhar, ganhar dinheiro. E ai meu Deus, que medo de não conseguir, que medo de não dar conta, que medo de perder aquilo ali. Se você tem Plutão na casa 3 você pode entrar em pânico na hora que você vai ter que comunicar. Você vai ter que escrever, você vai ter que conversar, você vai ter que negociar, comercializar, né? Compartilhar o seu conhecimento. Se você tem Plutão na 4, você pode morrer de medo de ter uma família, de engravidar, de ser pai, de ser mãe, de morar em algum local, estabelecer uma raiz ali. E o medo de quê? De ter ali e perder. Se você tem Plutão na casa 5, quando é o momento de você se expor, de você se mostrar, de você se expressar, de você ter prazer, de você transar, ou de você querer ter filho, você pode entrar em pânico. Se você tem Plutão na casa 6, você pode ter pânico na hora de quê? De trabalhar, de produzir, de dominar uma técnica, uma metodologia, de cuidar do seu corpo, medo de ficar doente. Você tem Plutão na casa 7, você pode morrer de medo, entrar em pânico na hora que chega alguém para você se relacionar. Puxa, o que eu mais tenho em consultório é Plutão na casa Pois 7. é. Se você tem Plutão na casa 8, ou então de fazer parceria, 7. sociedade, na casa 7, sabe? Tipo, sai, né? Entra o pânico de novo. Se você tem Plutão na casa 8, você pode morrer de medo, entrar em pânico na hora que quando a relação está começando a ficar íntima, a criar uma cumplicidade, ou de investir seu dinheiro em algo, né? Ou de se envolver mais profundamente com a vida. Se você tem Plutão na casa 9, pode morrer de medo na hora de viajar. O que eu conheço de gente que tem Plutão na casa 9, que não viaja de avião, não está no gibi, né? Ou de ensinar, de transmitir, de acreditar em Deus no futuro. Você pode morrer de medo disso. Falar, ai meu Deus, se lá depois eu vou ser desamparada.
Você tem Plutão na casa 10, pode morrer de medo de exercer autoridade. Um exemplo aqui é um cliente que eu tenho, que ele é médico, aí ele foi dar a notícia do falecimento ao Plutão aí, a morte, da cliente dele para os filhos dessa senhora. O que aconteceu? Os filhos dessa senhora, né, saíram correndo atrás dele no hospital, queria linchar ele mesmo. Ou seja, olha aí, quase que ele perdeu a vida, porque os caras, olha o Plutão, como é que é o nível de negócio. Então ele pode ter muito medo de quê? De trabalhar, velho. De ser autoridade, de lidar com figura de autoridade. Ele lida com os médicos bam, 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 que destrói, né? Destrói ele. Então, assim, se você tem Plutão na casa 11, você pode morrer de medo de participar de um grupo, de uma equipe, de socializar, medo de defender um ideal e ser morto ou de perder algo ao acreditar na sua ideologia. Você tem Plutão na casa 12, pode morrer de medo de fazer terapia, de vasculhar seu inconsciente, medo de entrar em contato com as suas emoções. Então, a Regiane está perguntando, na 4 é o que mesmo? Na 4 é as emoções, de ter família, de lidar com as suas emoções, com o seu lado sensível, maternal, de lidar com a mãe, com o pai, de lidar com a família. Você pode ter medo disso, de quê? Mas por que esse medo? É um medo, pode ser um medo de ser humilhado por essas pessoas ou na experiência, ou de conquistar algo e perder, ou um medo de se perder naquilo ali, igual comecei falando inicialmente. Então, tendo consciência desses medos, você sabendo, cara, quando vocês forem lidar com experiências associadas a essa área de Plutão, isso que a Cris está falando vai acontecer. Vocês devem perceber isso. E eu percebo. Quando eu vou fazer uma tarefa, quando eu vou trabalhar, meu Plutão a cada 6, quando eu vou fazer um exame médico, acabei de fazer um check-up. Aí você quer tudo perfeito, você quer controlar tudo. Esse é o outro lado de Plutão. Tu fala, que droga, eu tô com pressão alta. Mas, pô, você tá com 50 quase 53 anos, bicho. O resto dos exames estão beleza. Bom, cara. Mas não, fiquei puto. Né? Plutão é a raiva, porque você quer um negócio ali, você quer ter controle de tudo. Mas por que que você quer ter controle de tudo? Para não passar por uma perda, uma humilhação. E é uma situação que talvez seu pai e sua mãe passaram e que a gente já passou. E Exato. para não passar de novo, a gente precisa ter essa consciência. Exato. E aí, que curioso ele falar de controle, né? Porque para gente que trabalha com experiência somática com trauma, o controle é o oposto da segurança. Então, enquanto a gente está tentando controlar tudo, né? Não quero que nada saia. Pode saber que no fundo eu tô com medo de quebrar, né? Assim, é uma forma de eu não entrar em contato de fato com aquilo que está ali me aterrorizando. Então eu controlo como uma pseudo saída, porque, né, no fundo não resolve, gente. A gente acha que a gente vai conseguir fazendo isso, controlar, mas no fundo a gente ainda está com o processo atuando ali, né? É como se fosse o pessoal mais jovem não vai saber, mas é como se fosse com um computador, né? Fica aquele programinha rodando ali, né? Deixando o computador mais lento e não tem nada. Você olha lá, imagina, mas não tem nada aberto. Mas na hora que você dá lá aquele Ctrl Alt Del, você vai ver que tem um monte de programa rodando ali, deixando o computador mais lento. Então, esses são os nossos traumas, os nossos programas, aquilo que não está processado e que fica atuando ali naquele fundo, né, pra Isso, gente. Então, exatamente. essa ideia do controle, né, que tem É a ver com isso. Plutão, é a falta de segurança. E isso que você falou, né, de que, eu tenho medo de ter filho, é, porque então tem Plutão na casa 4, não é Ou isso? 5, é. Ou 5. E aí, talvez se você investigar, mas por quê? Você tem medo de ter filho, né? Assim, da onde que vem isso? E aí, muitas vezes, tá lá, né? Porque foi uma criação difícil, passou perrengue lá quando era criança, ou os pais passaram algum, né? Um pai, uma mãe, né? Foi abandonado pelo pai e mãe deles, passaram muita dificuldade. E aí esse medo fica, né? O sistema nervoso cria um alerta: isso aqui é perigoso, você não vai fazer não, porque vai dar ruim para você. Então ele vai te deixar lá como um grande protetor, um grande Isso. guardião. É um filho da puta, ele tá querendo te Não, proteger, velho. é um guardiãozão lá, tipo, você não vai fazer isso, porque isso aqui vai ser ruim para você, então eu vou te proteger para isso não acontecer. Só que é claro, isso está baseado numa inscrição desengonçada, né? Em algo que é na insegurança. Então, como é que a gente faz? A gente precisa atualizar o sistema, contar para ele: não, então, deixa eu te falar, eu já cresci, agora eu sou adulto, já passei por tudo isso aí, mas agora eu consigo lidar com isso.
E é claro, não é falando, né? Tem todo um movimento que a gente precisa acessar internamente com a gente. E, gente, não parece. Ah, nossa, mas é só isso? É simples, como diria um professor meu, é simples, não quer dizer que é fácil, né? Porque então a gente não quer. Os nossos guardiões são muito bons em fazer a gente evitar de entrar em contato, Sim. né? A gente tem muitas esquivas já bem treinadas, né? Para a gente não ter que entrar em contato com esses medos. E no fundo, entrar em contato com o medo é reconhecer, revisitar que é isso, o medo está aqui, faz parte de quem eu sou, a raiva, a tristeza. Tudo isso que a gente vivenciou muitas vezes ali numa camadinha mais oculta é começar a dar espaço dentro da gente, né? Como se eu pudesse ir pegando mesmo os pedacinhos nossos que Isso. ficaram para trás, né? Ah, essa situação foi muito ruim, não quero saber, não quero viver, não quero lembrar, chega, já passou, acabou. O que Está que eu na faço? faceta de fugir do Plutão. E deixo o pedaço lá. Então, quando esse pedaço está lá, eu não sou inteira. Então, se empoderar, tá? Empoderamento Poder é Plutão. tem a ver com vou catar todos os meus pedaços, por mais difícil que seja, vou pegar de volta. Porque cada vez que eu vou lá e revisito algo, e aí quando eu vou lá, gente, não preciso ir lá, né? Eu não preciso voltar no passado. É só eu ser guiada pela minha sensação. Se eu começo a dar espaço para o corpo, ele começa a me contar. O corpo é um fofoqueiro de primeira qualidade. É a única fofoca que a gente gosta de ouvir é essa do corpo, porque ele primeiro sussurra. E se a gente não escuta, ele fofoca. E se a gente não escuta, ele manda um sintoma. Então, a gente precisa. Então, escutar isso é que vai fazer eu ir revisitando esses lugares onde não ficou processado, onde ficou a carga, ficou retida ali, não teve espaço, não teve recurso. E agora tem. Então, eu posso ir lá e pegar de volta, né? Segurar Isso. pela mão aquele pedacinho, integrar em mim, aí eu fico mais cheio, mais É inteiro, empoderado, mais porque empoderado. aí é que é o bacana de Plutão. Porque quando a gente chega nesse nível, e esse nível ele é revivido, não é? Ah, cheguei, superei esse trauma, pronto, acabou. Não, sempre vai ter um desconforto ali, mas que vai Sim, ser a oportunidade de, mas cada vez menos desconfortável, que à exato. medida que a gente vai tendo esse reforço positivo de que, opa, não estou passando aquela perrengue, aquele pânico que eu tive ali quando eu era pequeno, que meus pais viveram. Assim a gente vai percebendo uma faceta de Plutão que é bonita demais, que é o poder, primeiro, da gente renascer nessa área, com o poder construtivo de lidar com essa área, e ao mesmo tempo a gente ser um agente catalisador de mudança na vida das pessoas. E Porque esse é o incrível. esse é o incrível de Plutão. A gente falou do terrível até aqui, e esse é o incrível de Plutão. Porque, sabe, quando o Clark Kent tá lá, você não dá nada por ele, né? Ele muitas vezes é humilhado, até bem experiência de Plutão, né? Aquele bobalhão lá no jornal, tudo mais. Mas aí quando precisa, o que que ele faz? Ele simplesmente, né, abre aqui, ó, o peito e tem lá a roupa do super-homem, o S ali, tira o óculos e aí ele é capaz de grandes feitos. Esse é o lado do poder construtivo de Plutão. Na astrologia tem os transpessoais, são os planetas humanitários, eles simbolizam tendências nossas que a gente pode contribuir para a coletividade, né? E Urano, Netuno e Plutão são eles. Então, Plutão é algo que a gente descobrindo essa joia, nessa ferida, a gente tem o poder de primeiro renascer e ao mesmo tempo de também ser um agente catalisador na vida das pessoas através daquela área. Igual, eu dei o exemplo do Plutão na 6. Lembra que eu falei que eu e a Cris tem um Plutão na casa do trabalho, casa 2 e 6? O nosso trabalho é esse. E ela ainda foi na especialização do trauma, ainda por cima, bem Plutão, né? E eu, com os meus atendimentos, né? O que eu busco é isso, cara, é ir na alma, bem Plutão mesmo, me dedicar de corpo e alma, aí tocar a alma do outro, para o outro descobrir os seus talentos, né? E saber como vencer os desafios, para poder expressar a natureza dele e o poder pessoal dele. Então, esse é o meu foco. A gente é agente catalisador de mudanças no nosso trabalho,
né? O que que a gente está querendo fazer aqui com vocês? Incentivar vocês a enxergar o Plutão, né? Não só na faceta terrível, mas também na faceta incrível e, ao mesmo tempo, usar isso a seu favor e a favor de outras pessoas, né? No seu meio. Essa é a mudança que a gente é capaz de fazer. Então, o exemplo que eu quero dar do incrível é, no meu caso, então, assim, a gente aprende, né, quando a gente não tem cuidadores, emocionalmente muito disponíveis. Então, o que que a criança precisa fazer, e talvez muitos passaram por isso, ou, né? Você precisa se virar sozinho, né? Então, assim, rapidamente você vai trabalhar mais cedo, você vai ter que lidar com as suas coisas emocionais, você vai aprender. Então, e isso é uma potência para mim, Não assim, tem. ter tido autonomia de fazer as coisas e ir, meter as caras e fazer. É claro que isso é uma potência, mas ao mesmo tempo, isso é baseado num lugar onde eu aprendi a dissociar. Então, o que a gente precisa só fazer é, primeiro, reconhecer que tem potência nisso. Então, opa, eu não quero perder esse lado de autonomia, um lado, às vezes, a criança, por exemplo, que é muito deixada de lado, né, negligenciada, e ela vai ficar o quê? Observando o ambiente. Talvez ela vai ser uma excelente observadora, ela vai aprender a olhar para o ambiente, entender tudo. E isso é uma potência, e isso é incrível. E a gente não quer tirar isso, né? Porque então, é claro, né, uma ode ao trauma, né? Assim, como eu disse, trauma todo mundo tem. Então, o que a gente precisa só fazer é aprender a lidar com ele do jeito que ele precisa. Então, já passou, a gente já viveu. Então, se a gente puder extrair tudo que tem, né, o que esse trauma traz pra gente, então a gente vai fazer isso. E aí quando eu quero trabalhar e processar o que eu precisar processar, não, mas eu não quero deixar de ser. Às vezes a pessoa quer me questionar, mas pera, eu sou fortona, eu sou independente, eu quero continuar sendo assim. Maravilha, você vai continuar, só que não uma rigidez, não como uma dor, né? Você vai fazer isso porque você pode fazer, porque você tem a potência para fazer, e não porque você não tem outra alternativa, porque você sente medo se você não fizer. Porque você só acha que só assim você vai controlar a sua vida. Então, essa é a diferença. Você está livre para escolher com segurança se você quer, né, ser, vamos lá, agora eu vou administrar tudo. Não, agora eu quero descansar. Você pode descansar, né? Então, esse é o caminho que a gente quer buscar, né, junto com o trauma, né? Reconhecer esse terrível e esse incrível é saber lidar com isso que nos acontece, né? Com tudo que se apresenta, né? Não tem certo e errado, não tem bom e ruim, tem isso que é. E como que eu posso recepcionar isso em mim? Eu gosto de uma imagem que é, quando eu falo abrir espaço, às vezes as pessoas não entendem, né? E aí eu gosto da imagem, por exemplo, se você tem um copinho d'água, né? E você joga uma colher de sal lá dentro, e se você experimentar essa água, vai estar muito salgada. Por quê? Um copinho de água, né? Pequenininho assim. Agora, se eu tenho, sei lá, uma lagoa, aquela lagoa límpida, né? Que tem uma água lá gostosa para você beber, que vem direto da fonte. Se você vai lá nessa lagoa e joga uma colher de sal lá, você pode tomar água, ela vai continuar do mesmo gosto. Então, esse é o movimento que a gente quer fazer para poder recepcionar tudo isso que chega até nós e lidar com as coisas. Não é ficar zen o tempo todo, agora eu vou ser Gratiluz, não feliz é e gratiluz, nada não. vai acontecer. Não, vai, a vida acontece, né? Tá vivo é assim, né? Lá no monitorzinho. Então, não tem jeito, é assim, pi, morreu, acabou. Então, a gente precisa disso, a gente vai passar por isso e passar por isso de um jeito leve, com recurso de agora. Então, não vou para medo tá aqui. Então, vou recepcionar, vou conseguir sentir o medo, eu não vou me ser tomado por aquilo. Então, muitas pessoas me dizem, quando começam a sentir, a perceber esse processo, nossa, se eu começar a sentir, eu vou. Sei lá, Se tem gente que fala tragar. que vai matar. Não, se eu sentir a raiva, você quer que eu sinta a raiva? Se eu sentir a raiva, eu vou matar alguém. Às vezes eu escuto isso.
Ou então, não, se eu deixar esse sentimento me tomar, eu vou sucumbir, eu vou entrar em depressão. E essa é uma ilusão, na verdade, tem a ver com o guardião, né? É o guardião que está falando, ele é que tem medo que isso aconteça. Mas é o contrário. Então, no fundo, cada vez que eu acesso um pouquinho aquele, abro, vou abrindo, sabe? Vou abrindo espaço, sentindo, aí aquilo não vai me tomar mais, né? Do jeito que só é desregulante, então as pessoas que estão tranquilas, de repente tem uma explosão de raiva, é porque está desregulado, né? Tá atuando num sistema nervoso que a gente fala que é reptiliano, né? Liga e desliga. Ainda não passou pelo o dimmer que a gente precisa, que é o ventral, né? Que é o que vai regular, que vai fazer eu sentir, perceber como que agora, o que está acontecendo, o que que eu posso fazer, o que que eu não posso, né? Tô triste, vou chorar, tô com raiva, vou sentir a raiva. E não é essa desregulação de altos e baixos extremos que ele falou no começo, né? 880. Então, ou é fugir, ou então é É. querer controlar a situação enlouquecidamente, explodindo. Então, esse processo gradual de trabalhar essa ferida com essa consciência corporal, isso é crucial. Vou deixar o link aqui para vocês, porque é óbvio que minha necessidade de secar Plutão é muito maior. Então, eu vou falar de muito direcionado mesmo, de Plutão em cada casa, dessas questões que podem ter acontecido de traumático, do terrível, né? E ao mesmo tempo a gente apontar soluções, né? Maneiras de você vivenciar o lado incrível do seu Plutão. A Cris vai passar um exercício de liberação do trauma para a gente lidar melhor, cada um com o seu Plutão em na sua própria casa. Tô passando o link aqui para vocês. A gente vai dar um aulão baratinho, R$ 88. Vai ser domingo, dia 9 de novembro, de 10 da manhã a meio-dia, né? Quem não vai poder assistir, a gente vai deixar gravado. E aí sim a gente vai dissecar e vai aprofundar plutonianamente tudo isso que a gente falou aqui agora para vocês. A gente, né, fez esse trailer aí, esse spoiler, para vocês verem o que que a gente vai direcionar lá com mais profundidade. E ao mesmo tempo vocês vão ganhar, quem tem um bônus, vocês vão ganhar o e-book Plutão, da humilhação e Legal. perda aos grandes feitos. Quer ver a carinha dele? Deixa eu mostrar para vocês aqui, que é justamente essa imagem. Olha que imagem bacana. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Cadê o. Peraí. E aí você vai falando do exercício que você vai passar aí na moral para eles. Você viu? Eu queria dizer, eu tava falando com ele, né? Eu falei assim, eu tava lembrando do tarô. Aqui a gente, né, gente, assim, Isso, tem a ótimo. pessoa, né? Questão de tarô. Eu não, viu, gente? Eu não, só ele. Mentira, a gente tá junto nessa geleia, nessa gelatina aqui. Então, eu tava lembrando do tarô, e aí a carta que me veio para falar disso hoje, é, por causa da imagem, é o 5 de copas. E eu não sei se alguém conhece tarô, mas eu vou mostrar a cartinha aqui, ó. Essa carta, você vê que ele tá olhando para os Taças. para as três taçazinhas que estão caídas. E tem duas em pé e ele tá de costas. Só tá olhando para Ele perda. só tá olhando para aquele que ele perdeu. Então, eu achei que isso simboliza muitas vezes o movimento que a gente faz. Porque, então, é claro, é, a gente vive um monte de coisa e uns com são muitos traumas, e às vezes traumas, de fato, que a gente até fala, traumas com T maiúsculo, né? Então, a gente tem todo um cuidado com isso. E muitas vezes o que acontece é que tem uma narrativa sobre isso, né? É isso mesmo, nunca mais, aconteceu tudo isso comigo, isso é o que eu sou. Então tá olhando para as três taças que estão caídas. E não é verdade, porque é, o trauma, aquilo que acontece com a gente, é uma parte da nossa história, é um pedaço, mas não define quem a gente é. Então, a gente tem uma potência, assim, só. Então, tá todo mundo aqui hoje, né? Podendo ouvir sobre isso, podendo estudar sobre isso.
Então, eu acho que a gente só precisa se lembrar que tem alguma coisa ali que eu posso olhar, tem algo que eu posso me segurar, porque então tudo aquilo faz parte de quem eu sou, me compõe, mas não define quem eu sou. Eu sou muito mais do que isso. E é isso que a gente quer conectar, né? Às vezes a pessoa chega aqui querendo falar, obviamente, e quando né, vou tentar só, espera um pouquinho, vamos sentir, né? Eu quero ouvir, ouvir é importante, claro, mas depois de um tempo, eu já escutei gente falando assim: nossa, eu não sabia que eu ia para terapia e ia escutar o meu corpo, e aprender a sentir porque a gente desaprende a sentir. A gente esquece. A gente só lembra porque o nosso corpo é maravilhoso. O que que ele faz? Manda um alarme pra gente, né? Então manda um sintomão, manda uma dorzona, manda alguma coisa para falar, ó, eu tô aqui, eu existo. Você não vai olhar para mim? Tô aqui, né? Às vezes o sonho faz isso também, né? E Pesadelo. sim, o pesadelo, né? Às vezes é um alarme já do inconsciente falando assim, pelo amor de Deus, olha para isso. Só que o problema do sonho, como ele é simbólico, ele fala simboleza, a gente às vezes não escuta, fica desesperado, mas não dá bola, não entende. O corpo não tem erro. A gente vai ter que parar para poder escutar o que ele quer, né? Não sei se tem tempo para falar rapidinho um pouco do cortisol. Acho que ia ser legal. Manda bem. Então, por exemplo, acho muito legal o estresse, então ele está ligado ao cortisol, né? Então, quando a gente tem um estresse no nosso sistema, o nosso sistema nervoso libera o cortisol. Para quê? Para proteger a gente. Então, ele vai inibir o sistema imune, é, então, pensa, se eu tô, sei lá, fugindo de um leão na floresta, né, igual antigamente, eu não posso pensar que eu quero ir no banheiro, beber água, né? Quem que eu vou olhar? Deixa eu ver se esse leão é bonito. Não, eu tenho que desligar tudo para eu poder agir. Então, eu preciso de cortisol para fazer isso, né? E aí, o que que acontece quando então eu estou passando por um trauma repetidamente, que é a questão, por exemplo, do trauma de desenvolvimento? O sistema fica jogando cortisol, fica jogando cortisol, fica jogando cortisol. E aí, o nosso organismo desregula. Então, as doenças autoimunes, elas estão muito ligadas a traumas precoces, principalmente, porque vem de um lugar onde a gente, né? Eu tenho uma doença autoimune, então, não por acaso. Ah, tem fator genético? Mas tem. Que cativo Mas o que genético. que é ativo genético? Exatamente, né? Então, é, o cortisol que fica lá, o sistema entende então que você está em perigo todo o tempo, vamos continuar jogando cortisol, então gera uma inflamação, gera uma questão mais crônica, né? E aí qual que é o remédio? Curioso, né? Geralmente corticoide que tem cortisol. E aí você vai botar mais cortisol no seu organismo, mas aí uma hora ele vai falar, opa, pera, tá chegando um negócio aqui, gente? Ah, então já tem. Não preciso jogar mais, não. E aí ele inibe essa produção natural do cortisol. Por isso que diminui a inflamação e coisas assim, né? Por isso que o corticoide age tão rápido. Só que com efeitos a longo prazo também, né? Que precisa sempre de um acompanhamento médico, principalmente. Eu, graças a Deus, não preciso mais de corticoide. Já precisei, não preciso mais. Mas isso para dizer como que tem uma sabedoria no nosso corpo. Então, se eu tô, se o trauma está vindo por uma via somática, né? As vias aferentes, né? Que são aquelas que saem que vão do corpo para o cérebro, elas são muito maiores do que as que vão do cérebro para o corpo. Então, assim, é como se vem um monte de coisa do corpo e o cérebro, tá, resume, faz um resuminho ali, conta uma historinha e a gente só fica com essa historinha. Então, por isso que o nosso exercício é ficar mais presente, mais em contato, para a gente conseguir ampliar esse repertório, né? Reconhecer que muitas vezes essas narrativas já estão enviesadas e, né, contaminadas com tudo aquilo que me disseram, tudo aquilo que né, a mente entendeu que era daquele jeito e pronto, né? Então, esse é o nosso desafio, né, de estar escutando o corpo, que é o nosso maior aliado e não mente de jeito nenhum, viu? Ele é sincerão. Mônica, sua dúvida era Ai, de gente, se áudio. essa
se essa aula vai ficar gravada. Se for sim, essa aula está sendo gravada, eu vou disponibilizar para vocês. Aí se também vou mandar por escrito, né, aqueles detalhezinhos que eu falei de Plutão Manda no aí. início. Mande E pedindo. qual contato você quer Pode te mandar no dar? WhatsApp. Vou mandar o zap da Cris aqui, quem tá pedindo. Acho que é a Kênia, né? O Então, Instagram tem lá. Gente, Instagram DDU eu visito de vez em quando. 997. É, melhor mandar pro celular, porque não é Celular. muito fã do Instagram, não. Ah, a gente também vai abrir caixinha, né, nesse Sim, final de semana, verdade. lá no Instagram, no meu. Mas Dele. se for perguntar para ela, Pode pode perguntar lá. perguntar que ela vai responder no É, meu. do dele. Aí ele Então, veio me perguntar, ele disse, ó, tem uma pergunta aqui que é pra você, beleza. Mas no dele. Senão pode passar batido, eu vou ver só daqui a 2 dias. aí já saiu do ar. Não, não é, gente. Não Não vou é, dizer. é o que é. Precisa colher tudo que é, né? É o que é. Colher casa 12, sei lá o que é. Não. Então não pode botar a culpa na astrologia, viu, gente? Não pode. Estamos Então não vendo. pode falar, ai, tá vendo? Meu Plutão na casa 7, por isso que eu não me relaciono com ninguém. Não, isso não cola, não. Rejane, essa pergunta aqui me faz lá no grupo, que eu te falo que não tem a ver com o que a gente está falando, beleza? Eu respondo lá de boa, deixa eu ver se tem pergunta a ver. Epigenética tem a ver com isso demais. Tudo a Quem ver. deixa o contato, o que significa botão mesmo? Rafa, vou colocar para vocês, tá bom? Lá no grupo ou nas redes sociais também essa aula, aí você vai poder ver. Mas vou Beijo pra dissecar Glória, isso. minha Beijo, Lê. comadre, Letícia. Nossa! Minha merda. Plutão é possessivo. Então, aqui, ela deve estar adorando, né? Falou isso, Rafael. Seguinte, então, quem quiser, o link tá aí para comprar o aulão, que é R$ 88, dia 9 de novembro, domingo, de dez ao meio-dia. Aí eu vou dissecar Plutão em cada casa, dissecar Ai, mesmo, e vocês vão gente, ter o e-book ainda de tem grátis. pra lá. Tem muita pergunta legal que eu queria ter tempo para responder para vocês, mas isso aqui, minhas filhas têm que jantar, tá? Então, Tem que, senão, nós vamos perder Plutão ali. ele ficar, se ele quiser ficar mais 5 minutinhos para responder alguma coisa, mas eu vou ter que ir cuidar das minhas crias. Vou responder o TikTok. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei estar aqui falando com vocês. Amei de verdade. Não entendo muito de astrologia, não, entendo só um pouquinho, né? O meu entendimento está aqui do meu lado. Eu tenho de trauma, de casa. É. Vivo de Mas traumas. a gente queria muito fazer esse bate-papo, porque às vezes a gente está tomando café junto, né? As refeições geralmente a gente faz junto. A gente tá. Aí de repente começa, às vezes a gente tá vendo uma série, eu comento alguma coisa, nossa, mas isso é tão, isso, ele, nossa, e não sei o quê, pai, daqui a pouco passou uma hora, a gente tá lá conversando, e, né? E é muito legal. Eu falei, pô, a gente devia ter gravado essa conversa, ia ficar tão massa, as pessoas iam adorar escutar sobre isso. Quem sabe vira um podcast algum dia, né? Vai que. Gente, um beijo. Você vai ficar mais um Bom, pouquinho, né? Então tá. beijão. Um beijo para vocês. Espero Quem vê-los tiver aí. dúvida aí, ó, vou abrir o microfone aí. Pode perguntar. Beijos Só para um pouquinho. todos. Pra quem eu conheço, quem eu não conheço. Amei todo mundo. Um beijo. Só levantar a mãozinha aí eu respondo. Minha cadeira depois eu levo. Tá. Mônica, não tá abrindo o link? Palhaçada. Não, acho que eu coloquei o link errado. Eu coloquei o link da live, gente. Desculpa, fiz merda aqui. Deixa eu colocar o link certo para vocês. Eu tava copiando. Quem quiser levantar a mãozinha aí, pergunta, ou perguntas objetivas, tá bom, gente? Para dar tempo de responder para mais pessoas. Eu vou pegar aqui o link do aulão pago para vocês. E agora vai dar, responde errado. Pronto, pessoal, estou colocando aí o link. É do Simpla. Não, de novo, foi do Zoom, que esquisito. Acho que o Zoom não está aceitando, cara. Talvez o Zoom não aceita. Deixa eu tentar de novo, peraí.
Aí, agora foi. Vem, Mônica, se vai para lá pelo menos. Agora sim, vai dar. É, maravilha. Quem que é a pisciana do iPhone aqui que não sabia que a gente era casado? É ótimo. Shane, seu marido tem Plutão na 7. Você é o Plutão na 7 na vida dele. Kátia já tem o e-book, maravilha. Laura, Plutão na 7 pode representar o controle das relações por medo de perder o poder na sociedade, parceria ou ser traído numa relação afetiva. Totalmente isso, Laura. E aí você vai saber como sair disso pelo exercício que a Cris vai dar no aulão do dia 9 de novembro e pelo e-book, pelo conteúdo que eu vou passar, tá bom? Maravilha, Laura, Ed, Sandra, Kênia. Então deixa eu abrir o microfone da Mônica aqui que tá na fila. É ele que tentou controlar. Legal. Vou apresentar essa solução, Janine, no aulão, beleza? No aulão vocês vão ter isso. Deixa eu liberar aqui. Mônica, vê se você recebeu a mensagem aí. Oi, Isso, manda Yubi. ver. E Vou aí, comprar querido? logo para não esgotar e eu ficar de fora. Vou comprar agora de noite. Ó, são duas coisinhas rápidas. Eu não vi você falando de Plutão na 12. Falou Falei na de todos, 12? cada um. Falou na Duas 12? vezes. Falei. Nossa, eu não ouvi. Depois eu te mando de novo. E eu queria te fazer uma pergunta. Uma vez eu tive de coisas de mapa que eu já vi e de coisas que livros que eu li que eu não sei nem dizer onde foi. Mas esses transsaturnino, Urano, Netuno e Plutão, eu entendi, para mim, meu entendimento é como se fosse algo que a gente não tem o livre-arbítrio. Por mais que a gente tente, eu já tentei fazer isso na minha vida, até no meu filho. Eu sabia, vamos supor, eu sabia que eu tive uma filha de uma amiga que eu sabia que ela podia sofrer um assédio do namorado da mãe. Eu sabia, porque ela pequenininha olhava para mim e eu já sentia, como eu sofri, eu conheço o olhar. E ela tinha 6 anos, então eu fiz tudo, tudo. Eu lhe juro que eu fiz tudo, mas eu não consegui livrar total. Ele ainda ficou olhando na fechadura. Querendo ou não, sempre tem um pouquinho. Nunca consegui tirar tudo. Então eu entendi assim, gente, isso é como se não tivesse um livre-arbítrio para esses três, tanto Plutão, quanto Netuno, quanto Urano. Não tem. E eu já tentei burlar, no meu próprio mapa, eu já tentei burlar. Nunca consegui. O mínimo que eu consegui foi minimizar, mas nunca consegui, esses três. É só para saber de você. Você pode responder no aulão, só para saber assim, tem um Não, a sua fundamento? pergunta é sensacional, sensacional. É, porque eu É, sempre vi assim, as outras coisas, você lê meu mapa todo ano. Então, quando você fala para mim, sim. Mônica, esse aqui é um período que não é legal, eu digo assim, então eu vou fazer teletrabalho, Yubi, nesses meses que você falou, eu fico até em casa para não ir para o trabalho, você sabe disso. Então, é um jeito de bular. Quando você diz, olha, Mônica, Marte está passando na sua casa 7 aí, ó, fecha a boca, cuidado se ouvir discussão, se estiver namorando, não briga, é uma fase. Eu fico pianinho, mas eu já vi que esses três, por mais que você avise, não tem. Então vamos lá, essa questão sua é massa. A gente toca na questão do livre-arbítrio do destino, tá bom? Sim, Todos nós temos Plutão numa casa, beleza? Isso não tem jeito de mudar. Pensa em cada posicionamento. Já que estamos falando de Plutão, pensa no Plutão como um prédio, tá? Cada posicionamento astrológico é um prédio de vários andares. Cada andar é um nível, seja positivo ou negativamente, que a gente vai vivenciar. Por exemplo, Plutão. Pode ser vivenciado como abuso? Pode. Pode ser vivenciado de uma forma mais construtiva, de respeitar o poder do outro, o outro respeitar o seu poder para não haver relação de abuso? Pode. É fácil? Não, não é. Já teve uma ferida, um abuso, né, uma perda, uma humilhação? Então sempre vai cutucar na gente, né? Lembra que eu falei? Cada vez pode ficar menos desconfortável, mas burlar isso, evitar essa tendência plutoniana, a gente não consegue. A gente está não, nesse prédio. A questão é o modo cada vez mais consciente que a gente lida com essas tendências. Aí, beleza, a gente vai para os andares de cima, mas desse andar a gente não escapa, isso é destino. Mas a gente tem um livre-arbítrio de escolher, claro, com terapia, com consciência, com um monte de coisa, com exercício para liberar o trauma, com e-book de Plutão. Tudo isso são ferramentas para a gente o quê? Para a gente justamente vivenciar o que Plutão simboliza, as tendências dele no andar de cima.
beleza? Mas se nenhum tivesse livre-arbítrio, para que que a gente estava aqui? Que merda é essa, então? A gente está É, aqui mas para é como quê? se esses três a gente não tivesse muito, como se fosse assim, olha, você vai ver isso aqui, mas isso aqui você vai ter que passar. Como se fizesse parte de uma evolução sua, fizesse parte da sua vida. Essa ótima pergunta também, porque isso me lembra o quê? Por que que a gente precisa passar por uma perda, por uma sensação de impotência, por uma sensação de humilhação ou de abuso de Plutão, para a partir daí passar a vivenciar ele de forma positiva? Essa que é a questão. Isso é que eu falo, cara, mas que droga, eu tô aqui com vocês, eu tô aqui com meus clientes. Eu tô falando para vocês não precisar passar por isso, cara. Sim, Mas é impressionante o quanto que a gente é arrastado pelo inconsciente, a gente chama de destino, ou seja, falta de livre-arbítrio. Mas quanto mais consciência a gente não precisa de uma humilhação, de uma perda, de uma não. impotência, de um abuso, entendeu? Então, mas depende de cada um de nós. Eu É mais adoro difícil? É mais eu adoro as difícil. suas ajudas porque eu fico esperta. E eu já percebi que isso acontece quando as pessoas têm Plutão nos signos cardinais, casa 1, 4, 7 e 10. Esses aí são. E essa garotinha, quando eu fui olhar, ela tinha na casa 10. Então, mas você também está falando de algo que é a vida dela. Até que ponto a gente tem. A gente já custa ter livre-arbítrio pra gente. Até que ponto você tem livre-arbítrio do outro para mudar o destino do outro? Não, Ainda mas é mais com uma porque garotinha. aquela garotinha me pedia socorro com os olhos. Pois é, a gente tenta fazer o que dá na nossa vida. Com o outro, a gente tem mais limitação ainda, cara. Sim. Né? É muito difícil. A gente não tem esse controle Mas todo, pelo né? menos o livrei e a única coisa que ele conseguiu fazer foi olhar pela fechadura. Com o tempo, eu conversei com a mãe, que é muito amiga minha, pedi para ela trocar a chave. Eu falei, por que, que não tem chave no quarto da sua filha? Mônica, porque eu gostaria que você botasse. Fiquei lá até ela comprar a chave, comprar as coisas, troca. É porque, né? Aí Tá eu certo. perguntei para a menina, Tatá, como é que tá aí ela? Nunca mais, tia. Então, mas não livrei de uma vez, entendeu? Ele ficava Entendi. olhando. Mas o que você fez já tá ótimo, já influenciou demais. Mas não A livrou. gente... É, mas não livrou, mas ele não tocou nela. Pois é. Eu vou comprar agora a minha aula, porque eu amo essas cores de Plutão. Bora pra Obrigada, lá. viu? De nada, querida. Beijo. Deixa eu Beijo. liberar aqui. Luciana Carla, você vai receber um pedido aí, ó. Libera aí seu microfone para você perguntar. Luciana Carla tá. Deixa eu ir para Renata aqui então, já que Luciana Carla tá proseando ali. Vou pedir. Renata, você vai receber aí um pedir para. Pode Consegui, ativar o seu consegui. microfone. A Luciana conseguiu, beleza. E aí? Qual Tudo pergunta, bem? Luciana? Então, eu tenho Plutão na 5 em Libra, a 2 graus, né? Sim. Ascendente. E Vênus passou por cima. E o Plutão do céu de hoje, o trânsito, está conjunto com a minha Vênus, com a minha Vênus natal. Vênus do trânsito passou por cima de Plutão na 5. Ah, E Plutão do trânsito está junto com o meu Vênus. Então, pergunta. só que assim, eu tenho quadratura Sol, Capricórnio, Marte e Plutão. Eu Então, também. eu estou com umas questões assim, sabe, bem delicadas. O que que eu posso estar? Entra lá pro aulão, bicho. Bora pro aulão lá para você vivenciar esse Plutão na casa 5 de uma maneira construtiva. Mas assim, esse Plutão, que pelo que vocês explicaram agora para mim, foi o medo, assim, eu tinha muito medo de perder o meu filho. Plutão na casa 5 filho, né? Normal esse. É, Quando, você já tem isso. Quando tem um trânsito ativando o nosso Plutão, esses desconfortos, esses traumas, esse medo da perda, da impotência, da humilhação, eles vêm à tona. Então agora é o eu momento cuido. ímpar para você justamente lidar com ele. É, Beleza? e aí, e o trânsito está super forte, né? Mas você está com o Marte, trânsito de Plutão em trígono com o seu Plutão natal. Isso também é ótimo de uma maneira construtiva para você vivenciar ele bem. Plutão está em Aquário. Quase 2 graus. Seu Plutão natal está 2 graus de Libra. Está em trígono, que é um aspecto harmonioso. Então agora também é um momento bacana para você
lidar com o seu Plutão natal de uma maneira mais construtiva. Bora, Paulão. Clica aí, vem. Mas tá, tá. Não, eu vou pro Beleza? aulão, mas entendeu? Tá bom, querido. Joia. Obrigado. O Beijo. Nada. que que tem a ver com Renato, vício? lembra que eu falei? Plutão, vício e compulsão? Comecei falando sobre isso. É impressionante, isso é muito comum. Mas vamos descobrir essa causa aí, liberar essa densidade para você poder viver o melhor dele. Trânsito em cima de Sim, Plutão. sim, sim. Tá. Beijo. Renata, pode apertar seu microfone e ativar. Oi, Yubi, boa E noite. aí, boa noite. O que que É, tu quer saber? bom, prazer falar com você. Na verdade, assim, gente, eu não entendo quase nada, tá? De astrologia. O meu mundo é a numerologia. Opa! Só que eu sempre tô ligada nas suas coisas, enfim, e fiz pelo Personari uma época. E o que está me chamando a atenção agora no meu mapa, eu sempre dou uma olhada nele, eu tenho Plutão na casa 2 em Libra, só que está entrando um momento agora que vou vivenciar por 4 anos, Plutão cúspide casa 6. Aí eu queria entender o que que é isso. Então, na sua casa 6, você vai vivenciar durante esse tempo de Plutão lá o que eu vivencio minha vida toda, que eu tenho Plutão na casa 6. Então, É, aí vem uma certa crise, um medo de quê? De ter emprego e perder o emprego, de ter saúde e perder a saúde, de não ser tão aham, competente, de não ser tão produtiva. Então, aí é uma uhum, dica para você, Renata, e para todo mundo, né? O que eu aham, falar de Plutão natal lá no aulão, vocês vão poder aplicar isso para o Plutão em trânsito. Quem não sabe onde é que está o Plutão em trânsito, em que casa que está, depois eu ensino, depois eu mostro. Então, Renata, no tá. seu caso, tudo que eu falei sobre Plutão na 6, você vai vivenciar durante esse trânsito na sua vida, tá? E aí, Em aí conjunto com o A2, que eu já vivencio direto, é isso? Vai ter duas isso. vivências. O legal Nossa. é, sempre você vai vivenciar na 2. E a gente ali de 12, 14, anos em média, a gente vivencia o Plutão em trânsito numa casa. Então ele vai marcar um período de transformação para a gente resgatar o nosso poder nessa área. Mas muitas vezes isso vem através de uma experiência traumática, de um medo, de uma perda. Não precisa. A gente pode, com o nosso livre-arbítrio, tentar que não seja necessária esse tipo de experiência. Então, mas aí quando eu falar de Certo. Plutão na 6, você pega lá para você e depois, quando você revisar aqui e rever essa aula, presta atenção no Plutão na Aham. 6, que aquilo ali você vai poder vivenciar nesse período, tá bom? E nesse aulão, você aprofunda mais essas Muito questões. mais. Ainda vou Ah, dar legal. o e-book sobre Plutão, né? Que você vai. É um dos melhores e-books que eu tenho. Para não Uhum. dizer que é o melhor meu, porque livro é igual filho, né? A gente não dá para falar qual filho é Aham. melhor que o outro. Então, mas, nossa, porque é depoimentos. Eu fui pegando um monte de gente, entrevistando, tem questionário de Plutão em cada casa, vocês vão receber isso também lá no e-book. E aí eu fui recebendo feedback e Aham. fui colocando isso no e-book. Então tá bonito demais. Mas olha só, se Legal. você tem Plutão na 2 em Libra, o Plutão agora Aquário na 6 vai fazer um Uhum. aspecto harmonioso, bacana com o seu Plutão natal. Você sabe em que grau Ai, está o que seu bom. Plutão? Não, né? Tá escrito assim, o Plutão em Libra tá 19 e aí tem 58 do lado. Ah, 19 graus 58. Então ainda vai demorar um tiquinho de rolar um trígono, né? O exato ali, que é um aspecto harmonioso, mas de todo modo está caminhando para isso. Isso pode ajudar, facilitar você lidar com o que o Plutão na casa 6 representa e o seu próprio Plutão natal na casa 2. E o que que, por exemplo, o meu companheiro ele tem Plutão também na casa 2, eu e ele. E assim, eu percebo um pouco, Yubi, que parece uma relação de espelho, assim. De Que às quê? vezes a gente entra em conflito por isso. Relação de quê? Que eu não entendi o termo que você usou? Como se fosse uma relação espelho, sabe? Ah, legal. Sim, sim, sim. Porque vocês dois têm preocupação em ter dinheiro e perder. Vocês dois podem ter E aí preocupação. tem muita tensão. A gente vê que fica tudo muito tenso, a gente tem muita dificuldade de relaxar. Sim, sim.
Então, sim, você trabalhando o seu Plutão na 2 de uma maneira construtiva, você chegou a ver o que que eu falei sobre Plutão na 2 aqui? Você estava aqui já ou não? Sim, sim, eu já estava, eu anotei. Se identificou ou não? Sim, bateu totalmente. Pois é. Então, saber lidar com isso vai te ajudar pra caramba e ao mesmo tempo você pode ajudar ele, né? Mostrando esse questionário, mostra o e-book para ele, porque aí vai ficar mais Uhum. leve para você lidar com vocês, né? Lidar com assuntos de segurança, de dinheiro, de trabalho, de saúde, que a casa 2 envolve. Então, vai ser bacana para os dois, Sim, beleza? bacana, vou participar. Obrigada, viu? Eu não quero tomar seu Nada, tempo, tem querida. mais gente. Beleza. Obrigada, boa noite. Nada. Beijo. Beijo. Deixa eu ativar aqui do Márcio. E aí, Márcio, vê se você recebeu. Beleza. Ativa seu microfone e manda bala na pergunta. Boa noite a todo mundo aí, Yubi. Boa noite, Mensagem querido. extrema aí, aquele que te dava bom dia, agora tu não faz mais a live no Eu YouTube. faço. Ao vivo não, a live eu não faço, não. Mas Acompanho eu todo sempre dia teu céu do divulgo. dia. Legal, que massa. Assim, ó, eu nasci com Plutão na 10, quadratura Júpiter na 2 em Aquário, quadratura Lua em Leão, ambos aos 8 para 9 graus. E é bem traumático para mim sempre entrar no mercado de trabalho com o Marte, que rege meu escorpião, tá na Libra. Então é uma briga com meus colegas de trabalho, eles me veem como pessoas que são está para disputar o local com eles e para mim está sendo bem difícil agora esse momento que o meu Plutão o Plutão em trânsito tá na um e eu não estou sabendo lidar com isso aí porque para mim assim está sendo a palavra devastador. E aí eu não tô sabendo lidar com esse trânsito na um aí. Tu disseste que a gente quer se esconder, né, e tal, mas na verdade eu tive que me retrair porque eu tive que escrever um livro, Saturno tá na 3, com uma metodologia, porque senão eu estava sendo roubado, porque eu tenho Urano na 12 ali, com esse recepção mútua, eu estava sendo roubado assim de uma forma de informação que eu não aguentava mais, né? Então eu não tô sabendo sair desse Plutão na um aí. Se tu puder me dar uma dica. Te dou uma dica assim. Deixa eu só entender que você falou que esse Plutão está em quadratura com o seu Marte em Libra e o Plutão está na 10 e o Marte em Libra na 2. Seu Plutão está no finalzinho, Não. então? O Marte, eu tenho Vênus em Libra, conjunção com o Spica na 10, o Marte está na 10, na Libra. Eu tenho o Plutão, ele está em quadratura com o Júpiter natal, Pois é. mesmo minuto, e quadratura com a Lua. Então, tipo Que assim, grau, que grau que está seu Plutão na casa 10? 5. 5 graus de qual signo? Escorpião, tá em De casa, Escorpião. Você tem o Júpiter, então, em em quadratura. O Aquário. Júpiter está em Aquário e a Lua em Leão, também no início. Entendi. Você falou que você tem Marte em Libra, não é isso? Então, Marte em Libra detesta conflito, detesta os coleguinhas competirem com ele. Quer ficar tudo de Exatamente. boa, lindo, maravilhoso, sendo legal com todo mundo, ainda mais com uma lua em leão. Porra, cara, eu sou um cara legal, uma lua em leão, um Marte em Libra, por que que vocês estão de treta comigo, caralho? Porra. Então, assim, é difícil para você estar num ambiente tóxico profissional, mas seu Plutão tá na 10, não tem jeito de empurrar ele para outra. Então, a questão profissional tá ali. A dica que eu te dou é você não precisa morder. Mostra os dentes. Entendeu o que eu quero falar? Já precisei morder, cara. Tipo assim, é, eu trabalhava na área da segurança, né? E aí, tipo assim, a minha família tem floricultura, né? E aí o meu pai tava sempre que nem quando tu falou que o teu pai tava sempre te descendo a lenha ali, é igual meu pai, é igual meu chefe. Daí eu era até o Plutão entrar na um aí e começar com essa quebradeira. Eu tava no fisiculturismo já faz 25 anos, 24 anos. E aí, meu irmão, se tu que é astrólogo, tu sabe o que que é. Acabou o negócio, acabou. E aí eu Então, tive que fazer essa retração plutoniana aí. pois é, a questão é, você retraindo, você você pode estar se colocando numa situação passiva, pacata,
que o outro acaba te humilhando, que o outro acaba entrando muito de sola em você. Então não é nem entrar de sola no coleguinha e nem deixar que o outro te destrua, te humilhe. Para isso você tem que se posicionar. E aí, cara, é colocar aquele, né, que a lua e leão quer agradar demais, Marte em Libra quer agradar demais. Então é não chegar ao ponto de reprimir a sua essência, reprimir a sua, é se afirmar, é assumir seu poder, cara, sacou? Não fugir da competição, mas competir com honra, competir com, sabe, com justiça, mas mostra os dentes. Porque se você ficar sem mostrar muito dente, numa hora você vai ter que morder. Não precisa. Vai no aulão É, lá que a mas gente fala mais sobre isso. Você vai dissecar uma, melhor esse Plutão na 10, vai eu ser vou ter massa. que ver isso aí, sim. Uma coisa que eu notei foi assim, tipo, por não ter, por esse Urano tá na 12 ali, porque eu fui ver na Vética, né, o Saturno na 12. Eu não achava que eu nunca estava pronto e nunca fui competir. E aí isso aí me doeu bastante. Pois é, exatamente. O segredo é esse, cara. Se posiciona. Com honra, com justiça, não fere sua lua em leão, não fere seu Marte em Libra, que assim você vai se afirmar naturalmente. Só sua postura, velho, já vai impor respeito. E as pessoas não vão. Por que acontece isso, né? Por que a gente é humilhado? Por que a gente passa por essa situação do Plutão, do outro, né? Querer fuder a gente, abusar do poder sobre a gente? Porque a gente não está usando o poder, cara. A gente está renegando, a gente está renunciando, a gente está escondendo o nosso poder pessoal. Não estou falando para usar o poder de uma forma destrutiva, sair brigando, não, mas nosso poder de se autoafirmar, nosso poder de impactar as pessoas. Então, foca nisso, que vai te ajudar pra caramba, Show. beleza? Gratidão, gratidão, gratidão. De nada, querido. Cristina Calojo ou Caloco, não sei, deixa eu pedir aqui para. Pronto. Clica aí, Cris. Calocórios. Como é que pronuncia seu sobrenome? Seu nome é mais difícil que o meu nome. Calochórios. Calochórios. Então, Então tá. Bom, eu tô com um trânsito de Plutão na minha casa 4 em Aquário. Eu tenho uma amiga que é astróloga e ela falou assim que isso pode indicar roubo. Caramba, entraram no meu apartamento e arrombaram, levaram um monte de coisa. Tô desesperada. E tô com uma quadratura, assim, meu Plutão faz quadratura com Saturno e a minha Vênus na 4, e ele tá em oposição com o meu Quíron e com o meu Mercúrio na 5. Complicado. então você já tem um Plutão mexendo com Saturno na 4. Então você já tem uma tendência a ter medo de perder a segurança, de invadir seu território, sua casa. Tem Sim, essa preocupação com a completamente. segurança enorme. Aí Plutão transitando lá na casa 4 agora e aconteceu isso de te roubarem, de entrarem na sua casa. É isso? Só para ver se eu entendi. Cristina? É isso Sim. mesmo? Entendi certo? Nossa, travou. Entendeu certo? Os caras invadiram o prédio, arrombaram a porta do meu apartamento, levaram joias, destruíram meu apartamento. Eu tô assim há 20 dias desesperada. Pois é, cara. Então, assim, traumatizou, né? Essa é uma experiência traumática. Não, É, eu não consigo dormir. Eu tô pois assim é, em exatamente, com estado medo de de. pavor. Exato. Aí, cara, aí o legal seria um processo terapêutico e a crise é mais recomendada. Mas o que Uhum. eu vou falar é o seguinte: é, se proteja naturalmente, sem paranoia. Porque senão você vai encher sua casa de Rottweiler, de 1525 alarme, colocar um exército aí dentro e ainda vai ficar paranoico. Com Então, certeza. assim, pois é. Então é saber que, cara, põe o pezinho no chão, bota, aciona o Saturno na 4 aí, para pôr o pé no chão, acionar Hum, o que que eu posso fazer de forma realista para não ficar no pânico e na paranoia aqui. Que eu posso fazer isso, isso e isso. Faz. E aí tenta trabalhar e esse trauma aí, porque deve ter ativado uma ferida, Saturno na 4. Você já tem, né, o Plutão em quadratura com Saturno na 4. Então ativou uma ferida aí que vem com tem. certeza de paz, de perder imóvel, de perder segurança, de sair de um país e vir para outro, né, com a mão Meus pais imigraram da Grécia. Eles aí, são viu? imigrantes, Pois né? é. Então ativou algo que eles passaram por isso.
Então, isso aí não é só seu. Quando a gente sente algo além do que a gente, né, do que é normal, Sim. costumeiro, pode saber que ativou alguma coisa ali que vem dos pais e que provavelmente vieram dos seus avós, vem dos antepassados. Aí, cara, é um Meus processo pais, terapêutico. meus avós tiveram que. Eles moravam na Turquia, então foram expulsos da Turquia em 22. Então, assim, eu Pois é. tenho esse histórico familiar. Sim. Não, a Pesado. gente não precisa repetir, mas repete por quê? Por que que a gente passa de novo por uma humilhação, uma perda de Plutão, uma derrota humilhante, para ressignificar e lidar com essa situação num outro nível de consciência, de maturidade muito mais construtiva. Eu vou falar uma parada aqui polêmica, tá? Nunca vi isso do jeito que eu vou falar, mas eu vou falar assim mesmo. Quem está acostumado com as lives do Ibe Astroflix sabe que é assim. Vamos lá. Os nossos pais chegaram até determinado ponto, numa encruzilhada. Nossa tarefa como filhos é chegar nessa mesma encruzilhada e fazer uma escolha diferente e passar por essa encruzilhada, por passar por um novo nível ali. Você está na encruzilhada, que seus pais, seus avós passaram. Agora é o momento de lidar com isso sem repetir a história deles. Não estou falando que eles fizeram errado, beleza? Estou falando só que Sim, eles deram conta e eles, chegaram até eles ali. escolheram isso. Uhum. Isso, né? E tem questões de destino, questões além do nosso Sim, controle. sim, sim. Agora é o momento de Uhum. você fazer diferente. Mas para fazer diferente, você precisa de uma consciência, de uma ressignificação aí. E então seu Plutão está na casa um, certo? Já que está em quadratura com o Saturno ali na 4. Não, o Seu meu Plutão. Plutão, ele tá na casa. O meu Plutão natal tá na casa 11. Mas o Plutão tá exatamente na casa 4 agora. Em Aquário, Ah, tá. Não, mas de você falou que o seu trânsito. Plutão faz quadratura com o Saturno na 4. Para o seu Plutão fazer quadratura com o Saturno na 4, não tem condição seu Plutão estar na 11. Seu Plutão tem que estar na 1 ou no finalzinho na 12. Depois você Finalzinho dá da uma 12, olhadinha. então. Eu vou dar Ah, uma então deve estar olhadinha na depois. 12 com o pezinho lá. É, Aí, cara, é mais fantasma ainda para lidar. Então, assim, vem para a live, adquira o e-book que eu vou te passar lá. tá. E para, igual a Sandra Magno falou, cortar esse ciclo aí, beleza? Vai valer a pena. Porque senão eu vou ficar E ao bem mesmo tempo que eu complicado. falar de Plutão na 4, que você já pode se conscientizar disso quando eu falar de Plutão na 4 natal, que você vai poder vivenciar essa situação. Você já está vivenciando, para lidar melhor com ela, beleza? Tá, já, então, Yubi, obrigada. Super De obrigada. nada. Beijo, É querida. isso. Até. Beijo. Tchau, tchau. Priscila, Alô? Me e escuta? aí, Pri? Deixa eu ver. Tô escutando. Ai, tá escutando? Peraí. Deixa eu ver Pode aqui que falar. eu não tô. Ah, ver. Oi, Yubi. Tudo bom? Uhum. Te sigo há muito tempo. Eu estudo muita coisa por ti, de astrologia, Legal. muito. E eu queria te fazer Maravilha. uma pergunta. É que eu estava escutando agora a, a pessoa que falou agora antes também, que Cristina. é Cristina ou isso, Márcio? mas é porque Aham. ela é bom, porque ela é estrangeira, ela disse que tem família estrangeira, algo assim, né? É que eu Sim, tenho Plutão, é que fez eu lembrar de mim agora, porque eu tenho Plutão na 9, eu tenho Plutão, Marte e Saturno na 9, em Libra. sim. E eu sempre tive questões com o estrangeiro. Desde pequena eu sempre gostei de tudo que era de fora, assim, acho que eu cresci com meu pai escutando música estrangeira, assim, música que não Pô, era que bom que você nacional do Brasil, gostava, né? né? Que bom que era o lado fascinante de Plutão e não a Não, aversão ao estrangeiro, que é o outro lado. sim, não, então assim, eu sempre gostei de tudo que era de fora, de viajar, de coisas antigas também, de história. E eu acabei vindo para cá, eu moro na Espanha. Eu acabei vindo com um namorado, porque um namorado veio, e aí eu acabei indo também. E a minha vida toda aconteceu aqui, tipo assim, tudo que poderia ser assunto de desses três planetas aconteceram aqui na minha vida. E aí eu até estava vendo, eu acho que foi a primeira pessoa que falou, que agora eu não lembro o nome dela, a Mônica, eu acho que ela estava falando Sim, sobre essa coisa do livre-arbítrio, né? Que eu também queria te sim. perguntar. Eu acho que tem alguma coisa do livre-arbítrio, mas eu acho que também tem a ver com a gente ter a maturidade para escolher as coisas. Porque, por exemplo, eu era muito Isso, jovem e eu fiz muita coisa isso. errada. Tipo, eu Perfeito. vim ilegal,
Então, eu tenho essa assimilação, mas eu confesso que não é fácil algumas coisas para mim, sabe? Sim. Então, assim, eu vejo que eu fui muito imatura em muita coisa. Uhum. Eu me meti, tipo assim, no meu dia, para te ter uma ideia, o meu retorno de Saturno dos meus 28 anos, na noite do meu aniversário, eu fui presa porque eu estava sem papéis aqui, sabe? Caraca, que Tipo assim, na retorno de Saturno. noite. E foi a Uau. coisa mais horrível da minha vida, porque, na verdade, eu fui presa porque eu chamei a polícia, entendeu? Porque a minha amiga se meteu numa briga que não tinha como sair, eu fiquei apavorada e eu não, eu era ilegal, mas eu nunca imaginei, assim, que fosse acontecer alguma coisa comigo. E aí a gente chamou a polícia, e na hora a polícia, quando pediu documentação, falou: vocês estão ilegal, vai ter que passar uma noite no calabouço. E foi a pior experiência que eu passei em toda a minha vida. Tipo assim, eu Caraca, queria voltar pro Brasil, porque é uma situação que tu não tem lugar. E aí eu queria te entendi. perguntar isso, porque eu sempre tenho, eu assim, eu tô aqui, eu vou pro Brasil, eu adoro o Brasil, mas eu não sinto que é o meu lugar. E quando eu tô aqui, eu gosto, mas eu não me sinto que eu pertenço aqui porque eu sou estrangeira, entendeu? Tipo, já tô acostumada das pessoas me chamarem de sul-americana, de ele tipo assim, não Sou... me falam o meu nome, brasileira, sabe? E Entendi, aí chega entendi, uma hora entendi. que, tipo assim, eu não me incomodo, sabe? Por quê? Porque me acostumei. Só que muita gente se Aí, ofende, cara, porque não, tem velho, muito não. compromisso. Eu, Pois eu não me é. ofendo, sabe? Aí eu tive uma questão no meu trabalho, porque eu trabalho num supermercado agora, e teve uma vez uma senhora que ofendeu um colega meu que é negro, e começou a chamar ele de tudo, assim, para ele voltar pro barco dele, negreiro. E eu comecei a filmar. E aí eu acabei indo para a polícia com meu colega, né, para depor a favor dele. E lá na polícia eles me diziam: o que eles fazem contigo e com o teu colega é crime, porque aqui na Espanha é crime agora. Qualquer coisa que tu fale para alguém, tu não pode falar Sim, nada, né? sim. Só que as pessoas falam, tipo assim, fala. Só que eu Então, não, deixa eu. aí eu não me ofendo, sabe? Só que eu não Pois sei é, se até é que Libra, ponto né, é que você porque eu tô falou, seu Marte. acostumada. Pois é, cara, Oi? isso aqui. É seu Marte é em Libra, né? Seu Marte, Saturno e Plutão em Libra que você falou, né, Priscila? Meu Marte é Libra, sim. E tipo, Pois eu é, não é uma coisa. É que eu não isso me, que eu eu falei não com o me, eu não me Márcio. enquadro nisso, sabe? Eu não me enquadro porque eu vejo que é o outro, sabe? Não é eu. Eu não me sinto que eu sou daqui porque eu sei que eu não nasci aqui, entendeu? Mas você Mas eu fica não me sinto incomodada nem no com o outro. Brasil. Pois é, isso, beleza, é uma coisa. A outra coisa é o Marte em Libra de não se incomodar. É, tem que ter muito cuidado com esse lado. Será que realmente você não se incomoda ou você tem medo da raiva que vai vir e do que você pode fazer se você der vazão a esse lado que aí Libra, né? Não, tá tudo bem, tá em conflito, não, o problema é no outro, né? Comigo não. Mas as duas vezes que você se meteu em encrenca aí foi você defendendo o outro. Então, de alguma maneira, você se Ai, incomoda, sim. senão você não tava nem aí. Mas, mas sabe que isso do trabalho foi uma coisa que eu aprendi trabalhando no supermercado, porque assim, ali as pessoas falam tudo para ti, entendeu? E quando eu também Entendi. tive muitos problemas com colegas no começo, porque eu queria ter um ambiente agradável para trabalhar. Eu não conseguia É, estar brigada com exatamente. alguém. Esse aí é o E aí Marte, que aconteceu? exatamente. E aí o Aí que que dá o aconteceu? oposto, Chegou é um... igual eu falei com o Márcio. Igual eu falei com o Márcio, você ficar muito boazinha, muito legalzinha, não vou. Mas você tá renegando o seu é, poder de Plutão. Os outros vão cair aí, matando. Aposto, não, porque eu não posso ouvir tudo, entendeu? Porque, né? Mas deu para entender sua história, ai né? Porque não, eu sim, tenho. desculpa, é que eu Beleza? adoro, eu até me emocionei aqui falando contigo, mas era isso, assim, eu acho que esse Plutão deve ter alguma coisa relacionado a eu não Tem. saber o lugar que eu tenho, sabe? O Essa meu é a lugar segunda no coisa, mundo, mas a sabe? primeira coisa é se posicionar. Só de você assumir o seu poder, você já vê que vai diminuir pra caramba esse preconceito fora, no estrangeiro, que é a cara de Plutão, de Saturno na casa 9. Aí vem essa segunda parada. Pô, eu tô no Brasil, quero estar lá fora. Eu tô lá fora, eu quero voltar pro Brasil. Que merda é essa? O que eu faço? Aí é uma questão interna. Você pode mudar para Conchichina que você vai sentir estrangeira desse planeta. O que eu estou fazendo aqui? Aí vem o barato da casa 9, que é encontrar um propósito maior. Se você encontrar um propósito maior para estar onde você está, você pode ir para qualquer lugar e também vai se sentir bem lá, entendeu? Mas mais um ponto, se quiser, entra lá na live
no aulão, que a Uhum. gente vai dissecar esse Plutão na 9 seu ainda mais, que vem junto com o trio Ternura, né? É um trio Ternura. Marte, Plutão e Saturno junto. Não sei se você viu lá o Cidade de Deus, tinha o trio Ternura. Esses três juntos aí merece compreensão, beleza? Ai, obrigado, Yuvi. Ai, Nada, eu te adoro. querida. Beijo, obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Gi, queridíssima, deixa eu liberar aqui para você. Aí, ó, você queria que eu e a Cris fizesse algo junto? Fizemos. Estamos fazendo. Ativa o microfone aí. Deu? Quer que eu mande o pedido de novo? Aí. Nossa, 9h10 já. Se deixar isso aqui vai virar live do Ibastroflix. 2 horas respondendo pergunta. Não, gente, vamos lá. Só a Gi arrumar lá enquanto a Gi não tá dando. Vou chamar a Laura aqui enquanto você arruma aí. Bora, Laura. Oi, tá me ouvindo Opa, agora? eu tô. Ah. Diga, Gi. Ai, eu tô muito feliz que vocês fizeram alguma coisa juntos, eu amei! Né? Olha só, eu não posso falar, tá? Porque se eu falar, eu vou ficar falando aqui até 2050. Então não Porque o fala. que a menina acabou de falar agora, nós dois já conhecemos essa história e não é de hoje, né? Exatamente, É. exatamente. Gente, desculpa, Serviu. mas isso aqui é porque o Yubi e eu, né, é 3 vidas já, né? Se bobear. Agora, eu resolvi falar porque agora, quando você estava conversando com a Cristina, e você estava falando para ela justamente, né, desse ponto, né, que é a encruzilhada, onde a gente chega, que os nossos pais já estiveram e que nós vamos tomar aí uma decisão. Sim, Eu tenho Plutão na 9, né, e ele está em Libra, e a 22 graus, se eu não me equivoco, e nesse momento, o meu Plutão, ele está na casa 1, né? O Plutão de trânsito, ele está na casa 1. Como não? seu ascendente é Sagitário, não é não? Meu ascendente é Sagitário, mas agora no meu trânsito, meu ascendente é Capricórnio. Não, aí você está falando da Revolução Solar, então, não é não? Que é, se Ai, Plutão, se você tem ascendente Sagitário, Plutão está transitando em Aquário, então não está na casa um. Só se tivesse ascendente em Aquário. não, ele está transitando em Aquário, mas ele não está na casa 1? Só se estiver na Revolução Solar, aí eu não sei, né? Acho que eu não lembro da sua Revolução Solar, não sei nem se acho que eu nem fiz nesse ano para você. Fiz Não, não, esse ano senão eu não. lembraria. Pois é, senão eu lembraria. Esse ano não, Mas depois você me eu não fala tinha lá. recursos para destinar a esse fim. Bom, mas voltando à vaca fria. Então eu já não sei onde que ele está, né? Já não sei. Eu achei que Tá ele por estava aí na no 1. Sistema Solar, é. Ele está por aí, em algum lugar, mas eu achei que ele estava na 1. Porque, assim, a sensação que eu tenho nesse momento vem justamente de encontro a isso que você estava falando do momento de encruzilhada. Por quê? Eu fiz esse movimento involuntário de voltar para o Brasil. Estou aqui meio sem saber se vou, se fico. E estou justamente nessa interseção onde eu me vejo numa posição de que, tipo, agora vai o racha, entendeu? Cinquentei, tem que tomar uma decisão, né? Ou fico aqui, eu vou para lá, eu vou para qualquer outro lugar, que você sabe que eu não tenho problema de ir para qualquer lugar do mundo, E? mas eu tenho que decidir o propósito da minha vida. Então, eu acho que esse é o É, ponto de interseção que a minha mãe roeu a corda, meu pai roeu a corda, e que eu agora, de repente, eu vou fazer uma transformação gigante, vou dizer aí, galera, a partir de agora, aquela pessoa que vocês conhecem, entendeu? Ela saiu de férias, sem data para voltar, talvez em alguma outra encarnação, se alguém convidar, mas nessa aqui, ela vai ser astróloga, psicóloga, vai ser os cacete que vocês acham que é coisa de vagabundo, entendeu? É tipo isso. sim, perfeito. Lembra que se tem um ascendente Sagitário, gente, quem tem casa nova, quem tem ascendente Sagitário, ou Júpiter angular, ou Sol com Júpiter, propósito é bom para todo mundo. E propósito não é dado, a gente cria. Mas a gente
Fala, eu escolhi esse propósito. Beleza, se tiver a ver com o mapa, melhor ainda. Com você com acidente Sagitário, porra, mas Plutão na 9 só reforça, cara, a importância de ter um propósito maior. Então, crucial, faça isso. E Bom, foda então dos qualquer dia outros. desse você vai ter uma colega de trabalho. Será um prazer. Um prazer mais caro. Dá um beijo na Beijo, Cris, querido. meu amor. Beijo nas Pode meninas. deixar. Beijão. Obrigado. Laura, então você é a última desta live. Laura recebeu aí o convite para você falar. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 2,5. Enquanto isso, eu vou vendo aqui os. Véi, proposta a gente cria. Sherrine, respondi sua questão pela 9, maravilha. Josiélio respondeu Regiane, maravilha. Deu pau aí, Laura. Vamos, Laura. Tô mandando aí para você o convite. Faz aqui no Zap, ó. Yubi, calma, tô tentando libertar, beleza. Não vou te aprisionar, não. Já basta Plutão negativo te aprisionar. Não vou fazer isso, não. Grazi também respondeu, queridíssima, minha prima, que não é minha prima. Grazi, como é que tá a corrida aí, Grazi? Nós estamos acertando a previsão, Grazi? Deixa eu botar a Grazi aqui, já que Menina, eu a botei Laura aqui estava na no. minha agenda para eu reassistir a nossa conversa para eu avaliar. Ah, quem tá ganhando lá? Quem tá Mas ganhando? acontece Quem tá... nesse fim de semana a virada de Ó, do Lando por um ponto, uau. mas ele Então acabou de agora é hora de apostar, então. A gente falou isso, esperar ele virar para a foi. gente apostar no outro. Ah, legal, acho que era isso mesmo. Pois vamos rever, então. Vou rever essa semana para eu te trazer um feedback. E descobri também quem que era o Urano lá, que eu lembro se pode ter alguém, uma surpresa. A surpresa foi o próprio Max Verstappen. Verdade, cara. Ele O cara brotou do tava nada no campeonato, né? E lá no início do ano e a gente tava sem nada. saber quem era. Massa, massa, massa. Ó, a Patrícia tá torcendo pro Max. Max vai ganhar. É, Luana, e quando nascemos com Plutão retrógrado na casa 10, cara, o significado vai ser o mesmo, tá? É igual eu também, eu tenho Plutão estacionário, que é ainda mais forte do que o retrógrado. E ele só vai mostrar uma necessidade maior da gente de olhar para dentro desses traumas, desses eventos de perda, para a gente saber trabalhar isso melhor. E, ao mesmo tempo, o retrógrado mostra que antes da gente expressar esse lado plutoniano, a gente precisa refletir, preparar, sabe? Fazer uma certa alquimia ali interna para depois a gente colocar isso no mundo. Aqui, essa garrafinha aqui, ó. Minha mão é um planeta direto e não retrógrado. Ele vem cá e pega a garrafinha. Minha mão agora é um planeta retrógrado. Ai, será que eu pego essa garrafinha? Será que eu estou preparado? Peraí, vou avaliar melhor, vou refletir melhor. Ah, sim, passei por esse processo, agora sim, pego. Então não é paf, sabe? Tem um trabalho ali para chegar lá. Cadê Laura? Conseguiu, Laura? É Laura mesmo? Era Laura mesmo, né? Cadê Laura? Sumiu. Perdi a Laura. Plutão pegou ela, levou pro Hades. Levou pro submundo, é o Hades. Então fodeu. Laura sumiu. Bom, pessoal, então é isso. Quem tá no grupo? Conseguiu? Cadê você, Laura? Renasceu plutonianamente? Fala comigo que eu não tô te ouvindo. Vocês estão vendo Laura aí, gente? Eu não tô vendo Laura. Ah, vi. Tá ali. Vai, mandei o convite de novo para você. Ativa seu microfone, aí você solta sua voz. Se não tiver conseguindo, escreve. Faz a pergunta. Pera aí. Laura Ribeiro. Mandei de novo, Laura. Nada.
Beijo, Maria Bocardo. Manda a última vez. Cadê você? Saiu de novo da minha tela. Laura Ribeiro, isso. Opa, mudou de novo. O pessoal tá saindo, muda tudo aqui. Escreve aqui pra mim, que eu tô mandando pra você Sim. direto. Aí, Opa! consegui. Aê! Meu Deus, cara do Meu céu, Deus do mano. céu! Isso aí, você vai então, velho. É renascer, não desistir. Bora, o que que Pe- tu quer saber? Perdão, meu bem, perdão, é porque eu tava no celular e eu não sei o que aconteceu, que eu tava com o fone e no celular não tava virando, eu tive que ligar no computador, uma viagem. Enfim, eu já te sigo faz tempo também, acompanho as diárias, estou lá naquele grupo, então eu tento. Legal. E é bom ter análise de outros astrólogos também, porque eu sigo alguns, Débora Mexica, o Marcelo Levi, uma galera, e eu sempre acho interessante que são abordagens diferentes, né? Sim, sim. E a dúvida que eu tirei, eu até escrevi nas mensagens anteriores, eu queria ler o que eu escrevi para ficar até mais fácil, porque eu até salvei aqui, tá? Para eu não me Tá bom. perder. Plutão Plutão na na 4. 4, meu Plutão tá na 4, no Escorpião. Ele pode representar. Tá. Eu que escrevi aquele da Plutão na 7, sabe? Que envolvendo traições e Ah, tal. sim, sim. Para mim foi bom perguntar daquilo, porque em trânsito o Plutão tá pegando a minha casa 7. Eu sou aquariana, com a Vênus na cúspide da 7. E meu sol tá lá nos 20 e pouco. Plutão acabou de chegar desde o ano passado, várias coisas aconteceram. Eu tive um diagnóstico de um câncer ano passado, tá tudo certo. Tirei esse nódulo, já foi com Deus, tá tudo certo. Mas meu Plutão natal, ele é na casa 4 em Escorpião, na cúspide da 4. Eu tenho muitos planetas em casas angulares. Meu Plutão na cúspide da 4 em Escorpião, está exatamente em oposição ao meu Marte na 10. E Tá. aí, eu já li algumas observações falando sobre Plutão na 4, daí eu queria saber, pode representar a necessidade de controle da base emocional, mãe controladora, por exemplo, abuso na base familiar, buracos em âmbito de lar. Isso pode desencadear medo de acessar profundidade emocional, a falta, Sim, medo de me ver sem o amparo da mãe, por exemplo, o amparo familiar, tá tudo sim, uma bagunça, e acabar me permitindo ser controlada para não sim, ficar sem chão, sem raiz. E isso pode sim, interferir nessa minha casa 10, que é essa casa oposta, de como me sim, sentir segura e ter ação nesse propósito de vida? sim para todas as perguntas. Eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Acho que não é bom, você não queria ouvir isso, mas essa é a Não, eu tendência. sou tua, vem com a, sabe, eu preciso, Júlia, eu preciso, cara, eu já passei por, mano, eu tenho 35 anos, já passei umas coisas que é babadão, velho. Sim, Tipo, cara. Porque seu Plutão ainda é angular, né? Então ele marca a vida inteira e a personalidade da pessoa. Ainda oposto com Marte, que também é angular, né? Então, assim, é como se Plutão colorisse cada esfera da sua vida. Então, assim, é crucial você lidar com ele de uma maneira mais sábia, construtiva, madura. E sim, já vi muita gente, muito cliente com Plutão na 4, até que os pais eram bem filhas da puta mesmo, abusavam em todo tipo de abuso. Tem pessoas que perderam os pais cedo, foram criados por tios, familiares tiranos. Sim, coisa bem puxada mesmo, bem desafiante, mas pelo jeito você tem o lar, você tem sua mãe. A questão é o medo de perdê-la, certo? é muito doido, porque, veja, eu saí há 12 anos da casa da onde eu me criei, que é a casa onde estou agora, neste momento. Depois Uau, de 12 anos, aí eu mudei de país ano passado, que foi uma grande empreitada. Vendi tudo que eu tinha, eu era professora, mó opa. fita. E isso é o Plutão na 4 aí também, que a 4 fala de moradia, né? Então, esse desapego em relação à pátria amada, ou nem tão amada assim, mas à pátria, à família, pô, legal você ter tido essa coragem e feito essa mudança. Mas você fala que Mesmo esse com. fantasma te assombra, né? De, putz, minha mãe pode morrer a qualquer momento, é isso? E você Não, e sentiu é que louco as porque suas... eu falava muito, eu ficava nesse lugar de tipo, não, eu vou voltar, porque quando ela precisar, igual meu pai precisou, meu pai já morreu há alguns anos de câncer, várias coisas já aconteceram. E aí eu ficava nessa, não, eu preciso voltar, porque para quando ela precisar, e no final eu saí daqui com o diagnóstico desse nódulo maligno, e aí eu tive que voltar, tive que fazer a retirada dele. Deu tudo certo agora, porque era de fato um câncer e tal, mas tudo certo, não teve, tá tudo no axé. Mas aí eu estou agora na casa da minha mãe
E, nossa, a gente passou por vários processos, assim, estamos em processo de ressignificar nossa relação, assim. Até para Beleza, esse é não o se... objetivo. É muito louco, assim, muito louco. Esse é o objetivo. Cara, se quiser, aprofunda mesmo. Vou deixar o link de novo. Entra no aulão. Você vai ter direito ao e-book também. Você vai compreender pra caramba as saídas desse Plutão na casa 4, que o seu é mais intenso porque ele é angular. Aí você vai buscar essa. Porque é como se você tivesse medo de ficar longe e depois se martirizasse pela perda dela se você não estiver perto. Seu pai teve câncer, você teve câncer. Até que ponto a gente cria um sintoma para, no fundo, fazer. Lembra da questão das defesas que a Cris falou? Aham. Tipo assim, cara, eu preciso estar aqui com minha mãe. Porra, mas eu preciso também ter minha independência, construir minha família, buscar um novo lar, tal. Mas essa defesa de, quem sabe ela não passou por isso, ou seu pai, de perder os pais, no caso, seus avós, e isso machucou muito, e aí você não tá nessa encruzilhada que eles Ela, chegaram. minha mãe é imigrante. Minha mãe, a família da minha mãe veio do Pois é, Irã. A minha é mãe isso. é uma viagem, assim, muito doido. Pois é. Casa Muito 4 é louco. isso, cara. É muito isso, né? De enraizar e ter que abandonar, né? Ter que perder, ter que desapegar Plutão de onde morava a Casa 4. Então, ou seja, sua mãe passou por isso, então você não quer que ela passe por isso de novo. Você quer estar do lado dela, né? E você também não quer passar por isso. Então, tem uns fantasmas aí assombrando que vale a pena a gente dar uma aprofundada, beleza? Que aí sim você Sim, vai ter sim. uns direcionamento bem massa e fazer o exercício que a Cris vai propor para todo mundo, que vai servir para o Plutão de cada um, Muito tá interessante. bom? Cara, e quase que Plutão me levou, cara, e eu não falo É, aqui. Plutão é isso, velho, é exatamente isso. Verdade. Câncer é a Nossa, eu cara acho que você deu disso. umas abordagens que eu nunca tinha sobre fantasmas dos genitores, dos pais. Pois é. Interessante. Quando eu tive essa sacada, quando eu comecei a perceber, foi como que eu fiz? Eu acho que foi um aluno meu que falou. Aí eu falei, porra, peraí, cara, como é que meus pais estavam? Meu Plutão na 6. Porra, meu pai estava sem emprego, Plutão na 6. Aí eu comecei a lembrar de pessoas conhecidas, Plutão dela, falei, nossa, os pais dela estavam vivendo isso, 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 isso. Daí fui lembrando de certas coisas, falei, meu Deus, então tem a ver, Plutão tem a ver com a perda do pai, né? A perda, a humilhação que os pais passaram quando a gente estava nascendo, cara. E a gente muitas vezes não lembra, mas tá na gente, a gente repete aquilo, a gente chega na mesma cruzilhada. Agora é hora da gente fazer uma escolha diferente. Beleza? Bom, deixa eu ir lá, pelo menos para dar uma boa noite para minhas filhas. Obrigada. Beijo. Obrigado, Laura, eu que Beijo. agradeço. Beijo, pessoal. Tá no grupo, redes sociais, vou abrir caixinha. Quem tiver dúvida, manda bala. Beijo. Tchau, tchau.